Ei, tenho um Clio de 2000, classe média baixa. Vivo num T2 junto do classe média baixa. Como o resto estudante classe média baixa. São os luxos de uma classe média baixa. Com Ricardo Couto e Fábio Pascoal. Olá, malta! É verdade, hoje estamos no mesmo plano, eu e o Fábio. Já sabem o que é que isso significa, né? O que é que significa? Significa que nós subalugamos a outra metade do estúdio, estamos a precisar Para um dentista. Para um dentista. Portanto, se ouvirem algum barulho durante o episódio, já sabem do que é que foi. Estamos a brincar. Isto foi um callback para outro Eles viram episódio. no título, eles já viram no título. Já viram no título, é verdade. Isto foi um callback para outro episódio que tivemos aqui com um convidado, que foi com a Cláudia Pascoal, que nos contou que isto, onde nós gravamos hoje em dia o programa, era o seu dentista, antigamente. Uma convidada contou-nos isso. Uma convidada, é verdade, uma convidada contou-nos. Desculpa, Ricardo Maria, nós fizemos uma Ricardo coisa... Maria. Fizemos uma coisa Obrigado. chata, que é, estávamos a falar enquanto tu estavas à espera e tu se cá querias intervir e não podias Não, falar. eu respeito a vossa introdução, eu estava tipo à espera, tipo aquela cena de esperar que o elevador abra, estava aqui à esperinha, pá. Pronto, olha, Ricardo, muito bem-vindo à classe média baixa. Para quem não conhece o Ricardo, que deve ser mesmo muita gente, o Ricardo Maria é um comediante como Sou. nós, tem um podcast barra programa como nós, não tão bem sucedido como o nosso, Não, assim, marginal. muito, tem que mais média de visualizações do teu podcast, para aí 3 ou 4 por semana? Estamos melhor agora, se calhar, mas já tivemos 7 ou para aí. 8. Estamos bem, pá. Não, pá, Ricardo Maria é um dos membros do Cubinho, juntamente com o António Silva Coutinho, o Vítor Sá e Bolinha Nunes também. Um abraço para todos eles, de quem nós gostamos bastante. Mas, Ricardo, nós convidamos-te primeiro porque és comediante como nós. Segundo, tens o mesmo nome do que eu, isso é uma coisa que nos valoriza, não é? Mas, Ricardo, para quem não conhece o teu background, tu és um digno representante da classe média baixa, vamos ser sinceros. Assim, tipo, houve uma espécie de um significado acrescido quando disseste bem-vindo à classe média baixa. Tipo, houve ali uma cena. eu notei, quando eu cheguei aqui, eu não sei se é muito abordado a tua casa, eu cheguei à tua casa e tipo, agora eu não estou aqui no shaming, mas é engraçado como, lá está. Por exemplo, eu não encontrei um lavatório, tu não tens uma cozinha, e, tipo, eu pensei, foda-se, estes gajos vivem mesmo aqui o conceito, tipo, tu vês da tua janela, vês uma estação de lavagem de carros. Pá, Nós passámos por uma procissão de carros bons. Pois É foi. assim, Isso é muito era o bom. que era. Isso é muito Nem bom. sequer era um tuning. é a minha primeira vez em carros bons. Gondomar e é tipo, eu não gosto de assumir o estereótipo, às vezes tipo, nós gozamos bem com o Vítor, tipo aqueles estereótipos do gajo do norte, etc, mas a verdade é que eu saí, a primeira coisa que tu me disseste, pá, estava no metro e vi um senhor fazer freestyle. Aconteceu-me isso, tipo, Pá. aquelas cenas que eu já vi os vídeos de Instagram a aparecerem, aconteceu-me a mim esta semana. Eu entrei no metro e entrou um senhor brasileiro a fazer rap freestyle e fez parte do rap sobre mim. E por acaso foi mesmo fixe, disse que eu estava bem vestido Mas tipo, e que até parecia um advogado. eu pensei nisto, era bem mau se ele começasse a atingir-te a níveis muito pessoais, tipo, o teu olhar inseguro, aposto que não estás bem com o teu pai, o teu irmão está emigrado, seu cabrão, tipo, uma cena Não, assim. pá, Com muita info, inside info. E se fosse mesmo tipo uma coisa mesmo accurate, estás a ver, do género, tipo, com informações mesmo específicas, tu ficavas. Mas ele é engraçado porque ele não assume um tom chunga, mas em alguns o facto de não ser tão elogioso deixa-te a pensar. Estás a ver? Pois. Porque no meu caso ele foi mesmo fixe e disse assim: tu estás bem vestido, se calhar és advogado, se calhar tiveste uma reunião importante. Ficas tipo, ok. Ficas um bocadinho não cheio sou, de ti. Por Yeah, acaso não, sei. por acaso venho do mini preço, mas pronto. E de repente passa por outra das rapariga e diz minis. do género: está aqui esta rapariga a mexer no telemóvel e segue. E tu ficas tipo, ei, não tenho nenhuma característica distintiva, estás a ver? É um bocado chunga. Mas é verdade, o Fábio estava a dizer: tu vieste, e agradecemos já isso, Ricardo, vieste desde Lisboa até aqui, até ao Porto, na Campanhã, como tu disseste, e eu corrigi foi em mesmo- Campanhã. Em Campanhã, e nós apanhamos-te e ficamos parados a meio do nosso caminho porque estava a haver uma concentração de carros mesmo bons. É a descrição, porque não eram tunings, não eram carros específicos, eram carros bons. Era aqueles carros de youtuber. Pá, eu E há fiquei mesmo... Lamborghinis. Eu adoro quando isso acontece, é quando chegas a um sítio e tipo, imediatamente tipo, o teu, não é preconceito, aliás, o estereótipo se confirma logo, estás a ver? Claro. Tipo, eu lembro de ir uma vez à Itália e ver um senhor a mandar vir comigo a fazer este movimento, eu fiquei tipo, pá, posso tirar uma foto ou isto? Eu cheguei ali, tipo, Experiência genuína. estamos nós tipo na fila de carros, de repente carros discutivelmente melhores que os teus a passar ao lado, pá, e está um gajo com aquelas fanny packs aqui no peito, filma, vira-se para o outro e faz... Só um. Eu fiquei tipo. Exato, isso é um movimento muito bom. Eu fiquei mesmo tipo, pá, eu estou a viver Gondomar. Yeah. Eu senti É mesmo verdade. bué. Pá, Passou pô, um carro bom e foi tipo a melhor coisa de um mês para o gajo. Ele ficou para o amigo à frente de uma funerária. à frente do armazém de mortes. do armazém de mortes. Opa, e uma coisa incrível que também aconteceu nesse, que eu achei fantástico nesse momento. É engraçado, estamos a comentar um momento que se passou tipo há uma hora. É sim, nós somos Mas eu assim. gosto desta análise. Eu também. Que foi o grupo de miúdos que estava lá, tipo, que cena brutal. Eles estavam tipo a vibrar com carros a Completamente. passar. Isto é
com carros Eles a passar. Eles estavam com cara de concerto. Eles estavam com cara de concerto. E Tipo, com quando vibe tu de vês, concerto. estavam mesmo. E imagina, eu achei aquilo bonito no meio dos arbustos, porque não eram locais bacanos. Tipo, não há ali. Esta é a cena que me fascina, malta curto de ver carros. Eu morava numa residência universitária e eles lá havia tipo encontros tuning, havia corridas ao lado da minha residência. Fantástico. E a cena que me fascina, né, pessoal que vê estas corridas, é que nunca é um local bacana para tu veres. Nunca vi um banco, aquelas cenas de fronteiras, malta que está tipo. Metem sempre a vida em risco para veres um carro a passar. É verdade. Aqueles já viram aquelas cenas Rally Portugal Sim, em curvas já. absurdas têm. Está aqui fixado. Tá fixado. Isto é fascinante. Tipo, e o que eu acho engraçado é tipo, lá está, tipo, o pessoal no meio dos arbustos a filmar. É que não estamos a ver propriamente tipo gazelas. Não estamos, estamos a ver carros tipo. Porque é que não há um. Mas Tipo, é uma espécie de BBC também, Sim, vida sim. selvagem, mas é diferente. é vida louca. BBC Vida Louca. Vida louca. Yeah. Mas há uma coisa incrível que eu nesse grupo de pessoas estava a virar espetacular. É que eles estavam a pedir aos carros para fazer barulho. Não sei se vocês reparam, tipo, fazem tipo. No entanto, quando eu fiz no meu Fiat Punto, não teve o mesmo impacto. Também, são pessoas que não têm essa sensibilidade de não saber que as pessoas fazem. Eu entrei no fazem teu um carro, agora esforço. faço aqui uma confusão que eu entrei com uma empanada de atum. E geralmente há aquela cordialidade em que tu perguntas à pessoa: posso comer dentro do teu carro? Porque é uma coisa. E eu entrei no teu carro e eu rapidamente decidi: não, eu vou comer dentro deste Tipo, carro. eu posso comer, eu posso Eu dormir, posso comer posso aqui. trazer alguém. Eu posso construir habitação dentro deste carro. Mas eu acho que isso, se calhar vem deste nosso companheirismo de classe, sabes? Sim, acho, sabes? sim. É uma coisa muito engraçada e podemos fazer aqui este exercício de pensar quando é que nós te conhecemos. Porque eu tenho uma noção disso, não sei se tu te lembras. Eu lembro quando conheci o Ricardo, sim, fui atuar a Coimbra Ei, e bem, ele estava numa noite que também atuou. É no aqui. Foi no aqui Bastang. Não, foi Não. noutro sítio anterior. Foi no Mas eu sítio gostei muito de ir anterior. ao aqui a Bastang nesse dia. Pois é. Pá. Já não me lembro com o nome, por acaso. Mas foi fixe, foi muito fixe. Eu só estou a dizer isto porque eu me lembro perfeitamente da primeira vez que te conheci e lembro-me de estar a falar ao Fábio de ti. O Fábio não te conhecia ainda. Eu Ok. lembro-me e o que eu disse ao Fábio na altura foi: isto é verídico. Ele é como nós, meu. Eu disse isto, ele fala sobre as mesmas cenas que nós, ele vê-se que vem do mesmo background social do que nós. Disse isto ao Fábio, eu lembro-me perfeitamente disso ao Fábio. Porque eu, na altura que te conheci, tu fazias parte de um grupo. Fazia sim, senhora. Exato. Que era um grupo, Ricardo, peculiar. Não, éramos todos muito estranhos. É mesmo Era um muito mesmo. estranhos, pá. Posso descrever, não sei se Não, vou estar não, a pôr-te em sarilhos ou não. Não. Mas É foi a uma tua percepção, força, eu adoro ouvir. Eram 5 pessoas, 2 das quais eu acho que eram pessoas bastante interessantes e que ainda hoje são amigos, que é tu e o Afonso Paiva, que também é comediante, a se calhar uma malta que conhece. Continuem a dar-me e gosto muito de vocês Sim. e acho que vocês são fixes. Mas o Afonso faz imitações, o que já é uma coisa estranha no nosso meio. Mas tu fazias parte depois com o Pedro Gabriel, que tem assim um estilo mais de humor negro, não era? Uhum. O que já era assim um mix estranho. Tinha também outro comediante / youtuber, o que também era O engraçado. Bruno Matias, E depois havia outro que assim foi o que me causou mais estranheza, porque era uma pessoa assim muito excêntrica. E eu lembro-me desse rapaz, que eu não estou a lembrar do nome, peço desculpa. é o Tiago. O Tiago. Ele atuou e no final foi dar cartões pessoais às mesas. Eu Epá, achei isso incrível. Grande marca, É mesmo não uma coisa de... Eu nunca faria isso. O nosso não. grupo era mesmo muito estranho. Era Nós peculiar, temos um pá. Era um grupo ex-youtuber estranho. que chegou a estar tipo tac a tac com nerves e tudo. Tínhamos o Afonso Paiva, que é de imitações, e é o Afonso Paiva. O Pedro Gabriel, que é um gajo de carraseda de anciães, transmontano, faz humor negro. Tipo, já são duas coisas tipo, estranhas. E tipo, o Tiago Martins, que é era um ator que tinha sido rejeitado pela escola de teatro, não sei, posso estar a dizer mal. Vê lá. Era uma cena O bué da que estranha. tens que ser para Um ser gajo rejeitado estranho numa no sala teatro. de Este teatro. gajo não encaixa aqui. Pá. É isso, eu lembro de ter amigos meus que estavam Escola de Teatro de Lisboa, não sei qual agora o nome, não sei precisar, e diziam que ele era estranho. E tipo, Vê se é lá. estranho, há sítios diferentes. Se for estranho num sítio pessoal, de repente estás em economia, é estranho. Não é estranho, se calhar simplesmente tu Sim. estás em gestão na Católica, é um gajo estranho. Não é, se calhar estás na Católica, é muito fácil de sair daquele estereótipo. E de repente, se é estranho, a informática também há de ser um desafio, mas de repente, brincando, mas estranho em teatro é de facto estranho. E aquele grupo era mesmo... Era peculiar. Era E eu muito insisto, nesse peculiar. contexto, atuamos especificamente num sítio de merda, que foi, aquilo era um sítio, também daquelas atuações de comédia mesmo, que aquilo era um sítio que hoje em dia é ali na Batalha, no Porto, e aquilo não é bem um espaço, não é bem um bar, não é bem um auditório, é um sítio que está aberto e serve coisas. Então, tipo, aquilo é meio subterrâneo, não é subterrâneo, é um sítio bué da estranho. Então, a maior parte das pessoas que estava lá não nos queria ouvir,
Então, E bem. muito bem. Justificava-se, pá. Justificava-se bastante. E foi peculiar conhecer-te nisso, mas na altura, eu lembro-me de comentar com o Fábio, tipo, curto dele. Porque depois na altura também tinhas uma cena, isso é muito engraçado, é que tu usavas algumas vezes músicas e utilizavas guitarra. Usava, eu era menino da guitarra, para. Que há um preconceito, para quem não sabe, se calhar, na comédia há um certo preconceito em Havia. relação a quem pega na Havia uma na certa guitarra, né? porque, pá, eu tive essa fase, eu acho que era um gajo, eu tocava guitarra porque é a tua necessidade, bué grande no início de te queres diferenciar de algum modo, estás a ver? E eu estava tão num grupo que era tão estranho, tipo, eu tenho que ter uma cena, este gajo é imitações, o outro é... Isso é muito engraçado. Olha, este yeah. gajo é de imitações, Isso é este é engraçado. youtuber, este é de ator e O este é que é de que eu vou fazer? Vou transmontano. ser normal? Não vou ser- Pé, mas vou ter que pegar num ukulele, meu, que merda. Aí é bem, mas eu acho que gostei do que fiz, mas enquanto tipo tocar guitarra, tipo, só que na altura tipo, era mesmo só queria bater mais porque Yeah. só que depois é aquela cena de tu seres mau. Eu digo cada vez, tipo, tocar guitarra tipo, facilitava a tua atuação, mas a verdade é que se estiveres a ser mau é muito pior, porque estás a ser mau em dó maior. Estás a tocar a banda, estás a perceber, tipo, estás a tocar a banda sonora de tipo da tua desgraça. Mas pá. achas que sim? Por acaso eu não acho isso. Eu acho que quando é comédia musical e está a correr mal, podes dizer só que é musical. Porque não é suposto as pessoas estarem a rir numa música. Eu sei que sei, pinta, mas, pá. mas tu sabes, pá, e o difícil é que Tu, humorista, sabes, é. tu sabes quando é que está a correr mal e depois É. a cena de se tu estás a fazer uma piada e não está a correr bem, tu sabes que o texto podes dar uma volta. Quando estás a tocar, estás só no primeiro verso. E é tipo, Yeah. eu ainda tenho, pai, 4 versos. Estás a ver quando tu vais andar para casa a tenho um pé? álbum. Não vou interromper a música para fazer crowd work. Tu não- quando eras puto, tipo, estás a chegar a casa e a coisa acontecia, cagaste nas cuecas, uma vez que caí nas cuecas Não a chegar a acontecia casa. assim Não tantas acontecia, vezes. não acontecia. Até Queres estás falar? aqui- Fala, estás Ricardo. a Queres chegar aqui a falar? dizer que Fala. são da minha equipe e de repente, mas lembro de uma vez. Peraí, os pobres cagam nas calças, o que é isto? Isso é um Não, problema sim, gastrointestinal. Não, mas uma vez eu cheguei a casa, quando era puto, andar de skate, caí, tinha um skate velho, caí e ao cair, pá, Cagaste nas calças. caguei nas calças e estava com vontade. Ok, cagaste nas calças. E o que eu estou a dizer é, a analogia é, eu sabia que ainda tinha 100 metros para andar até chegar à casa de banho com merda nas calças. Fantástico. E a cena de tu estás a tocar guitarra e está a correr mal é que é a mesma coisa, ainda tens mais 100 metros de merda para sustentar, estás a perceber? Muito É muito muito cruel. Mas pá, lembro-me de te conhecer nessa altura, lembro-me de dizer bem de ti e de gostar logo de ti, e acabamos por fazer amizade e fomos cruzando por aí, e pá, e fomos assistindo também agora ao teu crescimento e ao teu desenvolvimento. Desabrochar. Também. E lembro-me de te conhecer nessa altura, lembro-me de ficarmos tipo amigos e começámos a atuar algumas vezes juntos, e nós fomos depois assistindo também ao teu crescimento nos últimos tempos. E há uma coisa que é muito engraçada, pá, e acho que vais perceber o que eu estou a querer dizer, é que pá, nós estamos num meio pequeno que há muita competiçãozinha e muita invejazinha e depois tipo aquele vai, aquele não vai, aquele porque é que aquele foi àquele sítio e aquele foi ao outro, não sei o quê. E há uma coisa engraçada, é que, e vou dizer isto de coração e honestamente, que é ver o teu crescimento e o teu sucesso, para mim foi espetacular. Foi tipo... Eu vou dizer-te, honestamente, eu também me senti espetacular, mas Eu por acaso não, eu choro todos os dias. Não, mas sabes aquela sensação de epá, esta pessoa merece isto. não, eu consigo sim. relacionar, obviamente Sim. que é tipo, isso vem um bocadinho da ideia que tu tens certas pessoas, obviamente que tem a ver com a personalidade, se tu conheces ou não. Eu acho que, por exemplo, eu no início era mais competitivo também enquanto pessoa, tipo, e uma coisa que acho que é saudável na vida é tipo, é daquelas merdas de foca-te em ti, miúdo, acredita, mas quando tu começas um bocadinho tipo a isolar-te um bocadinho desses pensamentos e a apreciar, ou seja, a ver o valor em cada pessoa, tipo, se um gajo vai fazer uma cena, tipo, em vez de pensar, eu também queria fazer aquilo, perceber o procedimento, o que é que ele fez para se diferenciar. E eu acho que é também o facto de termos experiências, se calhar, sociais mais parecidas. E é bacana ver isso, estás a ver? Tipo, veres aqui... É verdade isso. Eu lembro de, por exemplo, eu dou uma das coisas do nosso podcast que corre bem, por exemplo, é ter o Vítor, que apesar de tudo, acho que o salto maior, tipo, eu e o Vítor somos diferentes do Bolinho e do António. Há pequenas diferenças, por exemplo, tu vês alguém, lembro do António estar a falar, desabafar que o pai obrigava a ir a museus, tipo, e eles diziam assim, quando o vosso pai vos obrigava a ir a museus com vocês, tipo, e nós rimos, tipo, isso não aconteceu, meu pai só se for nunca do disse, Porto, só se bora for é do ver Porto. um museu de eletricidade, estás a ver? Não acontece isso, estás a perceber? O pai batia-nos para não irmos a museus. E uma vez, isto é verídico, eu comprei um livro, porque eu gosto muito de ler, e comprei um livro aos 15 anos, que era uma biografia sobre os Nirvana. Ok. Porque eu estava na altura do grunge, estava a entrar nessa cena, e o meu pai viu-me com um livro e disse, o intelectualzinho. Foi assim que o meu pai reagiu, ou eu ter conseguido juntar dinheiro e comprar um item que era fixe e de um interesse meu. Foi assim que o meu pai... Levou um bocado a mal Eu tu ter teres isso. começado a ler. Sim. Mas E- como tu e com disseste, razão. e com razão também, és de um meio social como o nosso, só que há uma diferença muito grande entre nós e ti, que é
que é, nós somos do subúrbio, somos de Gondomar, portanto, próximo de uma grande cidade, que neste caso o Porto. Tu és no ambiente mais rural, porque tu és de Leiria, especificamente da freguesia de Colmeias, não é? Colmeias, Memória agora uniram Com memória, né? Exatamente, memória e Colmeias. Pronto, Ricardo, portanto, acho que hoje era fixe ao longo do episódio nós explorarmos esta diferença do classe média baixa rural, classe média baixa subúrbio. Porque há muita gente que não soube no campo. Do campo e com origens mais do campo. É uma das coisas que nós mais ouvimos até também do nosso público, é dizer, pá, eu sou de um ambiente mais rural, mas identifico-me bué com as vossas cenas. Olha, hoje vamos ter aqui este face-off. Este face-off. Portanto, vamos obviamente querer fazer classe média baixa contigo hoje, e é assim, não sei se tu já acompanhaste os nossos episódios com um convidado, sempre que existe um convidado, para fazer classe média baixa é preciso ter uma caneca. E nós oferecemos sempre uma caneca ao nosso convidado e temos uma para te oferecer hoje aqui. É pá, é incrível. Eu adoro canecas, atenção. Pá, espero que gostes desta, que curto mesmo bué de canecas. Foi personalizada e que tem isto aqui, Ricardo. Eia bem, pá. A minha foto do Facebook escuteiros com a bolacha Maria. É verdade. Porquê é que nós escolhemos a bolacha Maria? Porque para já é um elemento bastante português. Porra, pá, não viu isso na parte de trás. Isto... Eia bem. É verdade. Tem algumas fotografias tuas, Ricardo. Tem também uma referência à bolacha Maria, porque nós descobrimos que chegou a ser o teu e-mail, não é? Bolacha Maria. Vocês sabem, estão a par. Eu cheguei a mandar currículos com bolacha Maria, pá. Porquê é que não foste contratado, Ricardo? Se fosse para a Coétara, havia uma Coétara perto da minha terra. Processado por plágio. E aconteceu-nos uma coisa, que foi, nós pomos sempre uma mensagem, não é? E no teu caso, nós dizemos, o que é que podemos desejar a alguém da nossa classe que seja uma coisa bastante simpática, mas ao mesmo tempo não demasiado expressiva, que é desconfiar, não é? Se tens uma coisa tipo, olha, muitas felicidades para o teu sucesso. E eles estão com inveja. É um scam. É um scam, atenção a isso. Então o que é que decidimos dizer, Fábio? Continuação. Eu tenho muito... Estás bem, não estás? Estou. Então se continuar é bom. Eu gosto de continuação, por acaso. A minha é muito mais de até à próxima, se Deus quiser. Vocês também têm muita a pressão de se Deus quiser. Isso é um bocado chunga, dizemos até à próxima. Pá, não te queremos aqui outra vez, sinceramente. Não... Ok, é a continuação. E acho que Deus não quer mesmo. É pá, adoro isto, pá. Olha, brigadão, pá. De nada, pá. É pá, gosto muito disto. É pá. É que está a giro. Eu sinto-me... Lá está, isto é horrível. Isto é uma heresia. Isto é uma heresia que vocês cometeram aqui. Isto é uma heresia. No entanto, eu gosto, pá, porque significa que vocês andaram a scrollar e deram só trabalho. Isto foi uma foto de quando eu fui padrinho de crisma do meu afilhado. E eu estou... Primeiro tudo há não sei se tem isso, que é cara de crisma e debate. Tipo, há uma postura de cara de crisma específica. Não crisma, e eu aqui durante muitos anos, o maior orgulho da minha avó era eu ser padrinho de crisma de alguém, pá. Acredito. Porque nas aldeias, tipo, é a cena de tu teres um acompanhamento divino. É tipo, imagina, se eu seres padrinho é tipo uma espécie de outsourcing divino. É tipo isso, estás a ver? Então, olha, pronto. Muito feliz. Portanto, já podes fazer classe média baixa connosco, Ricardo. E estavas a falar da tua vida rural e da tua vida em Colmeias. Portanto, nós avançaremos então para a primeira rubrica de hoje, que é o nosso habitual e já famoso prato do dia, onde vamos analisar reviews da vida de Ricardo Maria. Que bom, pá. Prato do dia. Vamos então para a nossa rubrica Prato do Dia, com reviews da vida de Ricardo Maria. O que é que eu decidi fazer? Pá, andei a pesquisar sobre a vida do Ricardo. Pá, porque não conhecia tudo sobre a tua vida. Tipo, nós somos colegas, pá, já falamos várias vezes, partilhamos conversas muito interessantes e até emocionais e coisas da tua vida que nem pouca gente sabe. Nós temos acesso à informação. Mas é mesmo verdade, é que é engraçado. É muito verdade. Mas o que é que eu decidi fazer? Pensar, pá, como é que é ter nascido em Colmeias, o que é que se faz em Colmeias, o que é que há em Colmeias. Então, pá, fui ver. Pá, e nós temos esta rubrica das reviews, que não sei se tu conheces. Sim, conheço a vida e obra, sim. Pronto, muito obrigado, agradecemos. Pá, e fomos ver reviews de Colmeias. E começámos com uma coisa muito simples, que é pesquisar Colmeias no Google. Olha, esta placa é nova, atenção, pá. É nova. Eu curto desta placa porque diz Centro das Colmeias, como se tipo, só há aquilo. Pois, isso foi uma impressão que eu tive em relação ao Colmeias. Eu nunca estive em Colmeias, o que se calhar é sinal que a minha vida está a correr bem. E deu-me a impressão de que Colmeias é a típica cidade de interior, que é a Estrada Nacional. Exatamente. Sim. Tipo, a artéria principal e depois ali uma dispersãozita. É centralizada na Estrada Nacional. Foi o que eu achei do Google Maps também, que eu nunca lá tive. E esta é a imagem principal, que aparece fora daquelas coisas institucionais. A Colmeias, na verdade, é uma espécie de... Porque, teoricamente, a terra que se chama mesmo Colmeias é só a igreja.
tu tens tipo outras terras, porque é uma freguesia, tipo, eu não Claro. morei, eu faço aqui uma coisa que é, eu não morei mesmo nas colmeias, eu morava Pois, mais esses à gajos frente. a tentar aproveitar-se da imagem de colmeias para subir na vida. Eu morava em Lisboa. Morava em não, Lisboa, no bairro Alto. eu morei em várias casas, mudei muito ao longo da minha infância, sempre muito à volta das colmeias, mas morava em Agodim, também morei em Agodim, na Lameiria e no Feijão. Opa, vou-te ser sincero, Ricardo, não fomos tão deep. Ok, Fomos eu a percebo Colmeias, perfeitamente. senão era muito longo. Eu a morava rubrica. mais longe, ou seja, eu morava numa parte em que havia menos casas. Ou seja, só que tu, para perceber, houve uma altura da minha vida que eu achava mais fixe por dizer que era das colmeias, estás a ver? Perguntar às Ok. pessoas é porque é mais fácil. Porque isto é uma coisa que é, muito pessoal conhece colmeias, porque quando vão Fátima a pé, Passam por passam lá. para uma placa de Isso é uma colmeias. coisa que eu por acaso reparei, é que tinha lá alguns postos de apoio ao peregrino e tinha lá algumas estruturas para ajudar os peregrinos. Pá, reparei sobre isso em Colmeias. Mas, Ricardo, eu fui ver as reviews e, pá, genericamente as reviews são mesmo muito positivas. Não sei se tu estás a par dessa dinâmica ou não, mas as instituições, os estabelecimentos têm todas boas reviews. Por exemplo, estavas a falar da igreja. A igreja de Colmeias tem 4.5. É muito bom. 4.5 é bom, mas a muito igreja é bom. bacana. A igreja é Eu bacana. percebi que é um dos pontos turísticos, não é? Pá, depois tens o agrupamento de escolas, que eu não sei se foi onde tu andaste, mas... Exatamente. Aqui esta é a primária. A minha mãe era funcionária, chegou a ser funcionária na escola auxiliar, nesta escola. Por isso é que tu passavas de ano facilmente. Mas pronto, pá, 4.5 é ótimo. Até o cemitério tem 5 estrelas. Pá, as pessoas curtirem o cemitério, O é um cemitério sítio porreiro. é um spot bacana. Primeiro, eu acho que isso acontece, é muito comum. Tipo, o cemitério muitas vezes é Será uma... que vamos ter aqui uma declaração de um crime? Não, mas é um local bacana na medida em que, tipo, há Bem, muita gente muito que visita fixe, muito. mano, muito Não é fixe, isso. Eu queria explicar. É calmo, O adoro. cemitério é ao lado dos festeiros, da sede dos festeiros e perto da tasca. Depois tu és escoteiro, não é? Ou seja, não, dos festeiros. As colmeias- festeiros. Festeiros. Vocês não sei se têm essa dinâmica. Não. Pois nas Nós- festas da aldeia, todos os anos, há uma associação de pessoas que se junta para fazer festas da aldeia em honra Sim, da sim, Nossa sim. Senhora. Pois, uma das senhoras. Isso é uma coisa mais... Ok. E lá é ao Rural, lado não é? daquilo, a festa da aldeia. O palco é ao lado do cemitério. muito fixe. E isso é fixe, tipo. Chamado a apanhar a bebedeira de caixão à cova. Sim. E aquilo tem... Fim de rúbrica. O cemitério, eu curto quando o cemitério, e acho que é uma cena bacana que as colmeias fizeram, é tipo, não é muito longe dos sítios onde as pessoas vão. Ou seja, há uma. Não dá para ser Podes muito morrer a longe, qualquer aquilo é altura. tão Eu pequeno. não sei não é? explicar, mas acho que há uma certa beleza em a festa, em os mortos poderem estar na festa. Estão a perceber o que eu estou a dizer? É pá, isso já estás aí muito deep, se calhar. Ok, mas eu Se calhar gosto. É estás um bom eu estou a perceber o cemitério. que estás a dizer, mas imagina que estás a envolver-te com outra pessoa. Está a tua mulher morta e está a ver. Pode ser chunga Pois, sim. também. Pode ser Mas chunga há uma também. ideia de superação também. Chupa, pode ser também de fazer ciúme. Pode fazer ciúme, não é? Então- Pá, mas genericamente as coisas são muito positivas. Mas mesmo tudo, pá, a igreja, a escola, o cemitério, até o pavilhão gimnodesportivo. Não, o pavilhão é mesmo bué da bom. É 4.3. E tem uma coisa que eu até achei bastante fofa, que é, nas reviews do pavilhão gimnodesportivo, há uma pessoa a tentar engatar. Que diz assim, Normal. muito bom, o bar é fraco, mas a senhora que está lá, muito simpática e bonita. Ai, é bem. Que ganda ré. Estás a ver a fotografia da pessoa para ver se Ai, eu eu conheço. conheço a pessoa, acho que sim. Muito bom. Isto é incrível. Vocês estão a mostrar aqui uma cena. O bar de facto é muito fraco porque aquilo não é um serviço constante. Só há às vezes. Ou seja, ele também Os está a dizer produtos que é estão um lá bar... sempre. Tipo, E não tu há- abres e eles vão ser vendidos quando abres. Ok. A esperança dele é que a senhora que trabalha lá venha ver as reviews e peraí, ela tem aqui um pretendente. Mas eu curto muito isto. Curto esta ideia. Sabes o que é que... Acho que, vou-te ser honesto, constrói este comentário, esta tentativa de engate por review, constrói uma ideia do lugar Colmeias, que é um lugar pacífico, tranquilo, em que as pessoas estão a viver a sua vida e é tudo tão inocente e pacato e tranquilo que as pessoas até se dão ao luxo de tentar engatar nas reviews. Pá, eu acho isso. Sim. Mas é aqui local, pá, porra. É verdade. Pá, vi também que todos os estabelecimentos, dos mais pequenos, há super boas reviews. Olha, das A melhores Repsol. Repsóis. Pá, Repsol 4.3. Quatro pá, ponto isto três é muito bom. Isto é bem engraçado. Uma Ok. oficina de 4.9. As pessoas normalmente dizem que os mecânicos Roubam tudo, é. Os seguros, que é outra coisa que as pessoas têm problemas, 4.9. Pá, são bons Isto é serviços. muito. Primeiro, eu quero deixar aqui uma coisa clara: tipo, este é o meu mecânico. Logo ali, tipo, estou-me a tocar aqui no coração o auto-abegão. Pá, e É o meu 4.9. mecânico. Se calhar foste tu que fizeste. E já era, tipo, pá, dou muito bem com o mecânico, a malta muito, muito impecável. Ali, o Pompeu, eu conheço, é uma seguradora, mas é engraçado, tipo, aquilo não é nas Colmeias, aquela foto ali, tipo, não é as Colmeias. Nós não temos uma rotunda. Eu não sei Pá, porquê, isso está não é- aqui, mas Pompeu é de facto as Colmeias, só se é outra sede, porque nós não temos. Pá, liga ao Google, Ricardo. Eu não sei. Yeah, E a não há nada Repsol, Isto tem que ser Isso. a retificado minha mãe já. trabalhou naquele café. A minha mãe trabalhou naquele café e eu uma vez tentei trabalhar naquele café
Porque eu morava na Lameiria, que é tipo a uns 800 metros dali, dá para ir a pé. Eu, olha, bacana, no verão, trabalho de verão, e eu candidatei-me, fui lá, quero trabalhar aqui. Porque precisava-se de Você colaborador. está maluco? E eles recusaram, porque ela disse mesmo, a senhora, não, porque tu não és uma menina bonita e eu quero gorjetas. Fantástico. E recusou-me. Olha, uma frontalidade que eu Fantástico. admiro. Foi mesmo tipo... Fantástico. Porque Yeah. o senhor lá que vai ao bar do gimnasio desportivo já não vem aqui. Mas lá está, isso é as pessoas perceberem a parte local, que é. Exatamente. Eles estão a tentar engatar. Pá, tu vens para aqui, ninguém te vai querer engatar. Vem tipo, aqui um não, gajo não és alto. bom. É pá, isto é muito engraçado, pá, isto é hilariante. É Eu a não tua acredito. vida, pá, Ricardo. Aqui morava um corvo. Morava um corvo. E vou demonstrar isto na net. Morava um corvo Não sei se chamado vou pesquisar isso, Mantorras. não é? Era um corvo dali. E o As pessoas Mantorras... chamavam no Mantorras. Não, é isso, não. O corvo chamava Mantorras. Eu não sabia porque é que chamava Mantorras. Porque eu não sabia que era o Mantorras o jogador. Pensavas que Porque tu tu, não és pensavas que era ao contrário, tipo, chamaram Que ao nome jogador. engraçado. Quando ele descobriu o jogador, pensou, Para mim- como ao corvo, não é? Infelizmente percebi que é uma piada racista. Mais tarde percebi que era uma piada Ai, racista. Não, pensei que não era por isso, que era tipo... Mas depois explicaram-me que era precisamente porque uma piada racista. Eu não fazia ideia. E esse corvo, uma vez matou umas galinhas e depois... Está O corvo mesmo matou umas episódio rural. galinhas. Eu não Estamos estou a no gozar. episódio rural, Olha, isto não matou está. umas galinhas e um senhor chamou a polícia por causa daquilo, porque é ilegal ter os Prendam o corvos corvo. e queriam que abatessem o corvo. Qual é que é a questão? Como o corvo estava treinado, Tens certeza que era um rural. corvo? Que episódio Não rural era um que este está a ser? falcão. o corvo não tá, tu é ilegal ter corvos. Alegadamente, as pessoas da minha família Mas tiveram corvos. Mas peraí. Quando tu dizes morava lá, não é tipo um corvo fez lá, era de alguém? Era assim, era do dono. What the fuck? Peraí. Alguém tinha um corvo, era isso? Sim, tinha um corvo chamado Mantorras. Ele tinha um corvo. Há uma pintura What do the Mantorras na. Eu vou É a procurar a maior foto. figura Nós, Por favor, eu vou procurar a foto do mural do corvo e eu vou passar aqui se der. Mas o corvo, tipo, chamaram a polícia. O que é que acontece? Isto é fascinante. Como o corvo não estava preso, não havia, e não há chips nos corvos, é ilegal ter corvos. E era um corvo, não era uma gralha, não é confundir. E então Ninguém ele não estava a tinha confundir. propriação, não havia tipo nenhuma prova que o corvo era dele. E isto é Pois. por nas notícias, pá. Fantástico. Para acaso Eu vou parece um pesquisar, sítio isto é emocionante para muito morar. engraçado, Parece atenção. um sítio emocionantíssimo para morar. Pá, mas ó, Ricardo, é isto, pá, são mesmo muito positivas. Mesmo a nível de estabelecimentos para comer, Tipo a- cool, bro. a taberna dos festeiros que tu há É, bocado o que eu te falaste, falei, é. pá, 4.6, uma churrasqueira Pá, isto 4.5, é- o restaurante 4. Eu vou-te Ricardo, beijar são na boas- boca, pá. Não, quando quiseres. Churrasqueira Fica Max para é o a minha Patreon. namorada. A minha primeira namorada. O meu primeiro beijo Peraí. foi com a rapariga da churrasqueira. E, Tu queres-me beijar porque estás a recordar a tua ex-namorada? Não, Isso mas é estranho, Ricardo. estou-me a tocar o coração. E eu hoje. Mas foi lá, na churrasqueira? O teu primeiro Não, beijo? ela não tinha churrasqueira O na que é que altura. sabia? Ela sabia a molho picante. Mas por acaso, olha, digo-te uma coisa, Um olho à Ricardo. parte. Namorar com alguém que ligado a uma churrasqueira é muito interessante. Pá. É. Eu acho que Safa-te- sim, eu acho que Safa-te meio frango de vez em quando. O que eu pá. perdi, pá. O meu avô às vezes fala com uma certa dor, porque eu falo muitas vezes. E é tipo, Ainda hoje podias namorar com aquela moça. Aquela moça da ela está. churrasqueira. Olha, foi meio há pouco tempo. E ela diz assim: ela está tão bonita. E tipo, às vezes falo de ti e tudo. Como o meu avô ficou triste, genuinamente, por eu não ter uma continuidade O teu com avô está a tentar que tu voltes para ela. É uma coisa muito engraçada. um que o homem faz por frango, pá. Pá, mas é mesmo muito engraçado que é, de facto, aqui as coisas têm avaliações bastante positivas, notas que as Tem, pessoas tem. gostam. E se tu fores ler os reviews, as pessoas têm prazer em ir lá, elogiam as pessoas. Portanto, é uma coisa espetacular. E quando há problemas nos estabelecimentos de colmeias, a culpa é dos clientes, não é do serviço, ó Ricardo, não é de serem maus estabelecimentos, de não saberem fazer as coisas, a culpa é dos clientes. Por exemplo, pastelaria açoriana, e um dos comentários que diz é: açoriana só mesmo no nome. Uma vez fui lá e não tinha oferta nenhuma dos Açores, pelo menos durante a minha visita. Epá, este gajo está à procura de produtos regionais dos Açores no interior de Leiria. Estás a ver? Tipo, e deu 2 estrelas. É chunga. Tipo, Eu à procura de. Não vi nem uma vaca aqui. Não há não havia queijo. um queijo. Este um gajo queijo. vai à seguradora açoriana e diz: como assim isto não tem nada? Não faz seguros a vacas, não faz seguros a queijo. Estou aqui na Madeira e tenho um continente. Não faz sentido isto aqui. não Eu agora sabem que faz- É muitos muito literal anos com nomes. tu há bem nomes que vão perdendo significado à medida que os dizem. Tipo, Claro. há coisas que tu falas e tipo, nem te percebes o que é. E a açoriana também, só há uns tempos é que me debati sobre isto. Tipo, isto chama-se pastelaria açoriana. Ninguém ali, tipo, a não ser sendo outra ilha, tipo, ninguém tem sotaque. Nunca vi nada referente Pá, não a sei. açoriano. Achas que é uma fraude? Há uma questão engraçada, é que a açoriana está mal escrita, porque Açores é com E, mas açoriano é com I. Eu não sei se isso Ok, pode olha, não ser... sabia. Por isso eu vou aqui assumir. Mas é pastelaria açoriana 2, portanto é que há um franchise que está a explodir. Pois é. Aí pá, bem. é E fixe. também acho que eles levam um bocado de date, porque
não há muito. O marketing ali é um bocado limitado. Tudo o que tem nomes mais ou menos relacionados com a palavra colmeias. Abegão também não sei se era de abelhão ou uma coisa assim. Tudo relacionado com colmeias. Há a colmeia, o clube era o abelha, ou seja, era quase tudo relacionado com colmeias. E chegas aqui a alguém, acho que uma ideia de uma blasfémia, uma heresia, tipo de repente estás a pôr aqui outro imaginário, outro campo semântico. Percebo. É um desafio também a certa altura. Outro estabelecimento é o restaurante Pinto. Sim. O restaurante Pinto tem bastantes reviews, 826, a maior parte delas a dizer que eles cobram as entradas mesmo quando tu não as comes. E não estou a brincar, são mesmo a maior parte das reviews a dizer isto, mas isso deixo para quem já viu o restaurante Pinto, eu nunca fui. Mas há um comentário que eles receberam que diz assim: pá, em 7 meses eu parei neste restaurante 2 vezes, somente para beber um café e descansar, pois tinha saído de Lisboa sem ainda ter parado. Como tal, não tenho ideia formada se é bom ou se é mau. Uma estrela. Deu uma estrela, pá. Isso Que chunga! Pá, mas o Pinto, o restaurante Pinto não é bem das colmeias, é perto do Barracão, é perto do Nacional. Nós somos, não fomos só colmeias. Se fosse só colmeias era uma rubrica muito curta. Era muito curta. De repente, pá, isto é... Pá, estás entusiasmado, eu percebo. Estou-me a entusiasmar e eu estou a ficar defensivo. Está a acontecer uma coisa que às vezes acontece, que é... Também acontece muitas vezes, que é quando Gondomar por alguma razão aparece na televisão, a minha mãe fica algo entusiasmada. Mesmo que seja tipo há uns... Normalmente é um homicídio. Há meio ano foi um homicídio, uma coisa horrível, uma coisa tipo violência doméstica, mas foi até relativamente perto da nossa casa. E estava a dar a reportagem e mãe tipo, olha ali, ela é à beira da confeitaria, ela é para a confeiteria. E pessoas a limpar o sangue. Isso é fascinante, eu mas adoro isso. Está-me a acontecer. Eu até não sei se mais tarde, se calhar posso falar da diferença da aldeia, uma coisa que acontece... Isso era para a segunda rubrica, vamos deixar isso para a segunda rubrica. Porque vou fazer uma pontezinha. Vais fazer uma pontezinha, muito fixe. Pá, outra coisa que os coletes de facto também têm alguma culpa é visível também na Taberna do Conde. Na Taberna do Conde há uma pessoa que comenta: achei que o leitão não estava assim tão saboroso, não é normal da vossa casa. Ainda assim deu 4 estrelas. Sim. Ao que o proprietário respondeu: olá Fernando, obrigado pelo seu comentário, mas no nosso restaurante nós não servimos leitão. Portanto, lá está, quando há problemas, a culpa é sempre do cliente, nunca do serviço. Tipo, esta pessoa está a ser criticada por uma coisa que não tem. Se calhar é por isso que não estava bom, era tipo uma tosta mista. Este leitão não está nada bom. Pá, isto não está a bater. Pá, mas é assim, nas redondezas nós só descobrimos um restaurante de facto mau. Ou seja, pelos reviews, ele não tem má qualificação, mas pelas reviews percebes que as pessoas não estão contentes. Deixa-me pensar, bem. Pá, não sei, tu adivinhasses, era inacreditável. É nas redondezas. Não, epá, estão-me a pôr aqui em... Não vou arriscar porque posso magoar pessoas. Podes magoar pessoas. Eu vou ter o pior cala-te-boca de sempre. Sim, é verdade. Vais fazer um bife. Isso é um cala-te-boca que eu gostava da Bena Mega Eats, estás a ver? Qual foi o pior restaurante em que já comeste na tua terra? Desculpa, mas eu cala-te-boca. Isso é uma da giro. Cala-te-boca e de repente tenho um bife com a Bílio. Exatamente. Pá, foi na cervejaria Charlie, que é uma cervejaria nas redondezas. Okay. Mas tem boa cotação, atenção. Tem boa cotação, 4.6 é bom. Mas alguns reviews são mesmo muito... Mas isto é outro conceito. É sim, já mais moderno, parece-me. Pá, mas tem alguns reviews assim perigosos. Por exemplo, um diz assim: pá, uma fábrica de cerveja e cidra que num evento não tem cidra e a cerveja ainda não está em condições, não há muito a dizer. Portanto, é pá, és uma fábrica de cerveja, não há cerveja, é estranho. Assertivo, Filipe, Mas pá, há outro comentário que é este que nos deixa mais, que é: muito mau. A festa paga até às 4 da manhã, mas mandaram-nos embora às 2. Ainda por cima com muita falta de dedicação. Eu preciso tanto disto como cancro. Palavras do dono. Só quanto tens de estar farto para estar a virar para o teu cliente e dizer assim: pá, você vá-se embora. Ele: não vou, quero ficar aqui. Olha, eu preciso tanto disto como cancro. Vá-se embora. Tem baba de camelo. A mousse de chocolate é caseira ou é de compra? E ele diz: olha, eu preciso disto. Amigo, eu preciso tanto disto como um cancro. Isso é uma grande barra. Tu respondes cancro para despachar pessoas, tipo, já é uma expressão incrível. Agora isto é muito bom, pá. É muito fixe, pá. Mas pronto, pá, nas redondezas só haver um sítio mau não é um mau... É um sítio idílico, é um jardim de Éden no meio de Portugal. É verdade. Pá, e eu depois fiz a seguir uma pergunta, foi: como é que as pessoas desta localidade ou desta zona se divertem? E fui procurar estabelecimentos de diversão. Pá, e encontrei um que não é, lá está, em Colmeias, mas é relativamente perto e serve as pessoas daquela zona, que é o Motel Avenue de Leiria Pombal. Não sei se já lá estiveste, Ricardo. Não, já passei na Nacional, é um sítio que tu vês, conheço bem o Motel Avenue. Conheces, pronto. Pá, uma coisa que eu acho que está subjacente... Mas é recente até. É recente? É recente, ok. O Motel Avenue é uma cadeia. Há uns aqui, por exemplo, em Hermesinde, eu sei. Porque esse eu já fui. Mas há uma questão Fica a interessante, publicidade. que é: pá, nós sabemos o que é que as pessoas vão fazer a motéis, certo? Olhem a imagem promocional do Motel Avenue. Isto é uma imagem promocional. Yeah. Pá,
E então é assim, eu fui ver as reviews e as primeiras indicam isso, não é? Diz aqui um senhor, pá, bom local para fazer um amor com a pessoa amada. Mas tem nome, Muito fixe. Vinícius é um bom nome, pá. É bossa nova, é ginga. Yeah. Tem gente. Yeah. Mas opá, é o que a gente espera, não é? Sim. Depois há outro que diz, local muito bom para passar aquela noite. Opá, Márcio Baltazar, é que os nomes. sabemos que está subjacente, não é? Márcio Baltazar, naquela noite, pá. É Ganda que- Márcio Baltazar. Pintou. Mas, opá, há um inuendo, não é? Do que é que se passa ali. Óbvio. Mas o É que um eu fiquei motel. surpreendido é que no motel de Leiria as pessoas vão para lá com o desinteresses. Mas fiquei mesmo surpreendido. Olhem isto. Pá, recomendaram-nos o Avenue e fomos experimentar. Pedimos uns bifinhos do lombo com alho e ficámos deliciados. Pá, imaginem isto. Epá. Imaginem o que é. Tu estás com uma rapariga, no nosso caso somos heterossexuais. Tipo, estamos com uma rapariga. Pá, vou levar-te ao motel. E ela fica, bem, eu sei que chegas lá e é para comer bifinho. Vamos jantar ao motel. Gandas bifinhos. Pá, ter uma Jantar. experiência gastronómica no motel. Mas sabes o que absurdo. é? É um cozinheiro frustrado que queria tipo, ter o seu próprio restaurante ou cozinhar num hotel grande. Pá, mas está num motel, paciência, mas faz o seu melhor e um excelente trabalho. Pá, bifinhos do lombo. Com alho, pá. Essa, para mim, o que me lixa é a parte do com alho. Porque quando é com alho, o alho já está quase sempre presente. Para dizerem bifinhos com alho é porque está muito mais evidente. É mais proeminente o alho. E o alho não é de todo tipo a melhor coisa para tu comeres quando vais passar aquela noite. A não ser Então- que seja depois. yeah. Mas há uma Ou questão- achas que isto é código para... Não é código. Não é código. Mas sabe Pá, uma uns coisa... bifinhos com alho, pá. Do lombo. Não é. Quem me dera. Mas opa, há uma coisa interessante que é... Isso é bué da bom, pá. Estamos a fazer a comparação hotéis-motéis. Sim. Certo? Mas Sim. tu, hotéis, aquilo tem horas. Ou seja, a hora do almoço e a hora de jantar. A malta que vai aos motéis, nomeadamente para pinar... Opa, eles vão pedir bifinhos do lombo às 3 da manhã. O gajo tem que estar a fazer bifinhos do lombo às 3 da manhã. Pois é, pá, não sei como é que eles... Mas olha que eu acho que isto é um bocado como há aquela questão da meritocracia, tipo de aquele tem aquele Não sei como é que isso aquele tem vai... A contacto. meritocracia vai entrar aqui, mas Vai estou muito entrar, curioso, porque Ricardo. Imagina, eu acho que, efetivamente, e nas zonas, vocês no Norte então deve ser mesmo, pá, acredito que haja pessoas que tenham mesmo um verdadeiro dom da cozinha e que tenham o potencial Michelin, só que estão, lá está, num café tasca e tudo, ou Yeah, uma coisa. eu acho que é isso. Eu acredito que seja um caso, eu acredito acho que o que é senhor Mas- esteja ali, ou a mas senhora, Eu percebo o que estás a dizer, é quase como se fosse uma pérola escondida, não uma é? pérola escondida. Mas ao mesmo tempo, tipo, tu dizes, pá, para caso o gajo que está no motel Avenue cozinha mesmo bem, pá, cozinha tão bem que eu vou pagar uma noite ou 3 horas no motel Avenue para ir lá comer. Não Quer faz dizer, isso. Não se ela faz faz uma sentido. rapariga e dizer, "Tch, tu és acessória aqui, eu não estou aqui por ti, pá. Ah, gajos vão sozinhos. Tu achas que eu quero lombo? Eu não quero. Vamos dois amigos jantar ao motel. Quero só lombo. Depois uma coisa impressionante é que, tipo, ao contrário dos hotéis que têm sala para tu comeres, né? Os motéis não têm. Tipo, tu estás a comer bifinhos de lombo espetaculares, mas no No meio de quarto. pétalas de rosas. No Tu quarto. estás a bocar as rosas. Mas o quarto, e este caso do Avenue eu vi as fotografias, é assim mesmo neste caso. Eia, bem. Que são fotografias de mulheres, normalmente, ou de homens, eróticas. É, Estás a ver, só- tipo, e estás a comer tipo, bifinhos no lombo. Tá Tem ótimo. que ser mesmo bons os bifinhos. pá. Epá, é o primeiro bife a ser frito em lubrificante, estás a ver? Aquelas cenas lá. Mas atenção, Eia, bem, que bom. gastronomia não é o único interesse fora Há daquilo que mais? nós achamos para o motel. Acreditem. Espetacular. Olhem para este. Pá, confortável e de bom gosto. Canais temáticos e Wi-Fi excelentes. Canais temáticos. O gajo vai ver Sport TV Vitrine. Gosto. para o motel. Não, Mas- canais de tomates, tem canais de pesca, caça. É isso que eu gosto E o muito. Wi-Fi excelentes, pá, isso é... Mas eu não estava a par de que a malta curte mesmo as cenas das televisões nos motéis. Olhem. Usámos o voucher Odisseias para usufruir desta experiência. Dos aspectos positivos, realçar o tamanho da televisão, boa qualidade de imagem, diversos canais. Pá, isso é incrível, Então, pá, é. Opa, eu vou dizer, parece um sítio espetacular. Se eu tiver que ir à zona, eu vou comer uns bifinhos com alho, dormir lá e ver televisão numa televisão grande. Tu dizes-me assim, opa, Ricardo, fui indo de trabalho para a zona de Leiria, fiquei num hotel, olha, que se comia mesmo muito bem e estive lá sossegado a ver televisão. Muito fixe, mas quando dizes foi num motel, tipo, Tem outra não é? conotação. Tipo, e depois é tipo, Os peregrinos não param num motel. e estás tu sossegado num motel, a ver televisão, a comer os teus bifinhos de lombo e no quarto ao lado, estás Pois, a ver? É Mas estranho. isso é bué da bom, pá, porque isto eu acho que também é uma espécie de analogia quase para o amor em si, estás a ver? Porque eu acho que está tudo um código, porque eles no início têm uma coisa que é dizem, tipo, tem a imagem diz love, ou seja, nota-se que é um sítio que eu sei que qual é o objetivo, mas há aqui mais, nós queremos mais. E é Sei, quase uma sim. cena de isto acaba por ser uma Experiência. analogia ao amor em si. Tu vais lá por uma coisa, queres só Não sei, despachar uma acho que noite. estás a- E é tipo, imagina, da mesma maneira que o hotel te faz apaixonar, não por aquilo o objetivo principal, mas por tudo aquilo que oferece enquanto densidade emocional, aqui acontece a mesma coisa, tipo, percebem o que eu estou a dizer? Esta analogia de vais estar com uma rapariga e de repente apaixonas pelas qualidades dela. E tu
acontece uma coisa com o hotel. É uma para mim. Epá, eu acho isso bem agir. Há um gênio hoteleiro escondido em Leiria Pombal. É incrível. É impressionante. Para acabar esta dinâmica de vício em televisão em motéis, tem aqui um comentário de uma senhora que diz: por várias vezes já pedi que instalassem um suporte de televisão no quarto jacuzzi que virasse para o próprio. Nunca tive resposta. Ou seja, não pensem que vão para o motel desfrutar do relaxamento do jacuzzi ou da sauna enquanto veem televisão. Eu não estava sequer no meu top 10 de coisas para fazer no motel. Eu gosto de ver a novela no jacuzzi. Isso é bom. É que ainda por cima ela claramente não percebe das questões de umidade, porque eu a partir de acho que deve ser muito úmido o motel. Mas tipo, na sauna, uma televisão na sauna. Mas esta pessoa anseia ir para o hotel e já foi lá para o motel várias vezes. Com a intenção de ver televisão. Eu acho isso fascinante. Mas imagina, o quão tu tens que estar já ambientado no local e a tua vida para tu dizeres. Eu nunca me lembrei, tipo, fazer sugestões. Suportes. Há sugestões, tipo, ok, percebo a ideia. Ok, os lençóis, agora os suportes para a televisão é de alguém que não quer ir lá de uma forma tão passageira. Estás a ver? É isso. Ao ponto, tipo, eu já disse várias vezes, o motel, não é? Vais uma vez e tipo pensas. Não estás a começar a pedir melhorias ao motel, tipo, não é? Mas não é um senhorio. É melhoria contínua. Vocês também engenheiro. Depois imagino também uma dinâmica de casal que é: se fizéssemos alguma coisa diferente, Dina, e fôssemos até ao motel, para quê? Uma televisão no jacuzzi? Vamos para o motel fazer o quê? Gastar dinheiro? O jacuzzi ouvir o relato, queres ver? Não, mas com os bifinhos. Mas isso é uma cena muito... Acho que é da classe para a televisão. Para sim. Nós já não tanto, mas para eles é completamente. Essencial. Acho que é isso que está subjacente desta vida. Sempre importante ter essa companhia. Eu acho que percebo, tipo, estás ali de repente, pá, preciso de ouvir o preço certo. Eu sei que isto é bom, eu sei que... Quanto pinas? Quem nunca? Está aqui a rolar uma coisa. Isso é muito bom. Aquela cena do alpinista, que é para tu tentares segurar ao máximo para não te vires antes de ele chegar ao ponto. Era muito bom. Pá, isto é um conceito espetacular. Estás a pinar com a voz off do Miguel Vital. Gostava muito. Espetáculo! Eu acho que todas, certamente já aconteceu. E se a mulher você quiser fazer vir... Incrível, pá. O preço não pode denegrir. Uma coisa assim, não sei, não foi uma boa rima. Mas eu adoro rimas. Eu adoro humor de rimas. Não sou muito forte. Não é freestyle. Mas o que eu acabei por verificar é que existe um lugar dentro desta zona, digamos assim, que é absolutamente polarizador. Eu acho que tenho uma ideia. Arrisca. Tem a ver com uma sede de apoio a peregrinos? Não. Eu descobri uma coisa que era isso. De Leiria, ou seja, que é cá mais central, mas que é uma infraestrutura que serve toda a zona, obviamente, e é de facto um elemento absolutamente polarizador. Que há? Uma discoteca? Não é. Não é. É se calhar mais mundano e banal do que o que estás à espera. Okay. Mas estou a falar do Leiria Shopping. O Leiria Shopping, deixem-me só destacar isto, eu vou fazer até um suspense, 18 mil reviews. 18 mil? 18 mil pessoas escreveram reviews ao Leiria Shopping. Estou a tentar perceber o que é que... É metade de um episódio de Cubinho. Não, imagina o que é que as pessoas, tipo, o que é que... Estou a pensar o que é que poderia haver, tipo, de polarizador ou polémico que pudesse gerar tanta coisa. Mas... Se ao menos alguém tivesse feito uma recolha para nós analisarmos. Exatamente, pá. Olha, paciência. Fica para o próximo. O que eu descobri e fiz a recolha de reviews... Tu fizeste uma análise. Fiz uma análise aos reviews do Leiria Shopping. E eu consegui esquematizar as reviews do Leiria Shopping. Um primeiro nível, que é aquele que é um bocado mais superficial, que eu identifiquei, são as declarações de amor. Declarações de amor, que são comentários deste género. É um lugar de encontro de pessoas, de compras e de lazer. Eu amo este shopping. Eu percebo perfeitamente. Estão a falar de a expressão amo este shopping acho que não devia ser preferida. Porque tipo, é uma emoção demasiado forte para ter em relação a um shopping. Eu vou discordar, porque eu acho Vamos ouvir então um elemento da classe média baixa rural. Porque o shopping, muitas vezes, eu não sei se isso acontece aqui também, mas durante a minha infância o shopping era muitas vezes um local, não de um objetivo, ou seja, não ias a uma loja, era um objetivo turístico. Tu ao fim de semana ias ao shopping. Totalmente de acordo contigo, e é uma coisa comum da vida portuguesa. Sei que estou a romantizar, mas... Mas eu acho é que
eu identifico essa tendência, mas identifico tipo, pá, não devia ser assim. Ou seja, é suposto os shoppings serem uma coisa com um objetivo comercial, não um local de convívio, não uma associação recreativa. Estás a perceber o que eu estou a querer dizer? Como preencher um vácuo qualquer que existe no coração das pessoas. Que é Claramente. As pessoas estão mesmo, tipo, acho que elas querem ter alguma coisa a ver com... E o shopping toma esse lugar. Do ponto de vista tipo, de animação cultural, whatever, querem que seja lá, não é? Laços. Mas já está para além do materialismo, é mesmo estás com pessoas e o shopping Leiria, tipo, tem uma boa entrada de luz, há pessoas. Eu estou a romantizar, eu claramente estou a sentir coisas que não devia estar a sentir, mas eu percebo, estás a ver? Há shoppings que mexem comigo. Sabes o que é? São coisas identitárias para ti. Sim. Não é? Porque se calhar viveste muito tempo, já foste ao Leiria Shopping, habituaste a ir ao Leiria Shopping com a família, E com os tens teus amigos. bons momentos, boas que ideias associas a esse lugar. associadas E fixe de shopping, às vezes em zonas mais afastadas, é que o shopping vai crescendo à medida que tu vais crescendo enquanto pessoa. À medida que eu me fiz homem, o shopping fez shopping. Porque o shopping inicialmente era só um continente. O que é incrível é que nós identificámos declarações de amor ao shopping e dentro dessa declaração de amor há uma declaração de amor Ainda ao maior. shopping. Eu percebo, havia um continente que era só um continente, depois foi acrescentando, ou seja, tu viste as mudanças. Yeah. Pá, peço que vamos mexer comigo, eu percebo o António Luís, pá. Tu vais ao continente e cai-te uma lágrima. Um dia que tiveres filhos, levas o teu filho, sabes que isto já foi diferente. Pai, posso levar estas batatas? Não, aprecia. Pá, mas tem declarações de amor inacreditáveis. Por exemplo, este senhor diz: temos tudo o que nos faz sentir bem. Pá, porra, Tudo, pá. tipo, amor. Estás a ver? Esta eu esperava mais no motel. Vou ser muito sincero. É isso, pá. Vou ser muito sincero. Porque é verdade, eles têm mesmo tudo. Têm Comida. bifinhos. Só não tem televisão à beira do jacuzzi. Lá está. E já não têm tudo o que os faz Não tem sentir tudo. bem. Mas tipo, é fantástico, não tenho palavras. Não tenho. Yeah. Imagina, a tua Não mãe... tenho palavras. Não Não há comentários desses, tipo, ao Guggenheim. Tipo, não há. Não há. Mas o que é incrível é a tua mãe dizer isto sobre um shopping. Tipo, a tua mãe diz: eu não tenho palavras para aquele shopping. Quando a tua mãe te der os parabéns para alguma coisa, tu tens que pôr em escala, estás a ver? Tipo, Mas isso é bom enorme. Pá, imagina, eu lembro de quando falei com o meu pai e expliquei-lhe que consegui, olha, estou a ver da comédia, pai, o meu sonho que eu realizei há anos. O meu pai faz uma pausa e diz: bom? E a seguinte meia hora da chamada foi ele a descrever um armário que ele montou. claro. E depois, tipo, há dias, pá, isto aconteceu-me. Estava com o meu pai, fui votar e uma pessoa que me identificou na rua. Estás ninguém? Votar, eu posso dizer, eu não posso dizer, mas fui votar e estava lá a votar. E o meu voto não é assim tão secreto, porque imagina, eu sou mais alto que as cabines. E aquele gajo tem um cara de bloco, estás a ver? E então eu estava a votar, votei, acabei, e vem um gajo que vem ter op comigo, conhece-me do podcast, começa a fazer uma declaração, tipo, eu adoro o teu podcast, tipo, vocês têm o mesmo jeito, é incrível como... Meu pai está à minha frente, e eu assim, pá, que bom eu ter este momento com pessoas reais, tipo, para o meu pai perceber a dimensão daquilo que ele conseguia alcançar, de onde nós viemos e tudo, e o meu pai olha para a volta, tipo, já fiz aqui a instalação elétrica, e começou a falar da instalação Isso é o elétrica. cubinho dele, yeah. O É o cubinho cubinho dele foi dele. ter feito de instalações elétricas Então, ali. eu percebo perfeitamente, yeah. Percebes este comentário? Pá, tens aqui um senhor chamado João Droga, que eu acho o nome incrível. Bom, não é? bom. Pá, ótimo local para passear com o seu amor. Lojas com produtos de qualidade e um ótimo local para se tomar o pequeno almoço. Pá, a ideia do passear, mas sobretudo esta loja é um ótimo local para se tomar o pequeno almoço. Não é. É um péssimo local para tomar um pequeno almoço. Aí vou ter de concordar contigo, não é de facto Não é local, bom, mas- não é um bom local para tomar um pequeno Ai, sabes almoço. o que é que eu me apetecia? Assim, um pequeno almoço de shopping. Assim, um pequeno almoço de... Já não me lembras a tomar pequeno almoço ao shopping. Sabes, irmos tipo às 9, mas não estar aberto, porque aquilo só abre às 10 as lojas. Já sei. Vamos ao motel e depois no dia seguinte de manhã levas É que é tudo na mesma estrada, porque o shopping é que é isso que vocês não estão a perceber aqui. O shopping é na mesma estrada tipo do motel. Tu continuas sempre naquela nacional e o shopping não é. Por isso é que é um péssimo local até para tomar um pequeno almoço, porque não é no centro da cidade, é longe. Pois não, é deslocado. não há lá nada ao lado, é só o shopping. Então de facto é um mau local. Mas eu gosto muito do shopping. As pessoas não sei gostam já de vos expliquei. shopping. Mas lá está, é um ótimo local para passear, como tu dizes. Portanto, Yeah. esta ligação das pessoas fazerem tipo vida recreativa e Lazer. quase turísticas, não é? Pá, e depois tem este que eu adorei este, que é um senhor que diz: o meu local de fazer as compras aos sábados da alimentação. Gosto de comprar e sinto muito satisfeito mais a minha esposa pela maneira como somos tratados. Muito bom e recomenda-se. E o que eu bom, adorei, pá. mas o que eu Isso é uma adorei espécie de nesta... utopia. Mas É. ainda é melhor, porque este senhor anexou uma fotografia dele e da mulher ao Opa! comentário. É tão Muito fixe. fofo. Que Isto é fofo. mesmo bué da Isto fofo, é pá. mesmo querido, meu. Isto é muito isso é fofo. bué da É querido, tipo um pá. diário de amor que ele Pô, conta em pá. reviews, estás a ver? Hoje fui com a minha mulher ao shopping. É, isso é muito bom. É yeah. muito- Mas isso, atenção, vamos agora dar o passo atrás. Está a acontecer em reviews do Google a um shopping.
É Sim. verdade. Tipo, vocês estão a envolver-me tão bem na ideia, na temática, de repente, tipo, peraí, tenho que dar não estou a ter dificuldade em abstrair-me de ser um shopping. De perceberes qual é que é o formato que está a acontecer. É bem bom, pá. Muito wholesome. É um local que pedem um NIF, é tipo, não é bem... Exato, é que querem que tu compres coisas, não é? Pá, então, na nossa pirâmide temática das reviews, o segundo nível, depois das declarações de amor, que é aquele mais superficial, porque aquele que encontramos mais facilmente, há o nível das sugestões, de pessoas que querem dar sugestões ao shopping. Temos aqui este senhor que diz, pá, tem quase tudo o que eu preciso, menos uma loja de caça e pesca e outras lojas de produtos rurais. Portanto, o senhor se cá queria... Sim. Tem este gosto e gostava de ter uma loja. Mas é interessante porque até mesmo estas sugestões têm às vezes um contraponto positivo, porque há um senhor também que comenta, pá, eu como sou americano e venho dos Estados Unidos, onde os shoppings são um bom lugar para levar um tiro, é revigorante deixar a armadura em casa. Portanto, repara, é bom por um lado, é mau por um lado não ter loja de caça e pesca. Ele respondeu a ele? Não, está lá este comentário só. Ok. Eu é que os relacionei. Que é tipo, Bom, opa, ótimo. não é? Tipo, olha, faz falta aqui uma loja de caça. E o outro diz, opá, mas se calhar é um sítio para levar um tiro. Portanto, não... Epá, que bom. Portanto, há aqui esta lógica a nível de sugestões. Há também outra pessoa que sugere, não é bem uma sugestão, mas é mais uma queixa, diz assim, pá, demasiado quente, dá vontade de estar de fato de banho. No verão, demasiado frio, mas será que ninguém percebe de temperatura? Nota-se que é uma pessoa que está estável e bem na vida, esta pessoa. Está bem resolvida, sim. Eu vou lá de inverno, está quente. Vou lá de verão, está frio. Foda-se, ninguém percebe. Porque eu acho que o shopping ele apanha muito sol. Eu acho que às vezes. Não, porque aquilo é muito vidro, apanha muito sol. De facto, eu percebo aqui um bocado a ideia. Depois ele abusa um bocadinho, porque é às vezes aquela cena de. Eu acho que a temperatura deve-se trabalhar com precaução. E o pessoal vai ver, tipo, imagina, eu acho que deves ir arrefecendo e eles trabalham muito de. Não é a preparação, é só a remediar Fim depois. de direito de resposta do show da Geleria Shopping. Eles ligam bem de repente o que é que eu acho que devias ar-condicionado, fazer, Ricardo? Era ires comentar isso no comentário deste senhor. Eu sinto. Pá, olha que é mesmo, tipo. Dizer assim, opa, eu entendo o que você está a dizer. Era muito engraçado. Há uma parte de nós, quando vês, tipo, certamente, quando já viste alguma vez nessas reviews, um que mexeu contigo e deu vontade de responder. Nunca. Nunca? Não, eu tipo, já vi coisas que me provocaram reações, mas nunca. Porque para mim, eu tenho esta opinião, que é pessoas que comentam coisas já estão no nível de. Com exceção deste vídeo, que eu acho que as pessoas devem mesmo comentar. Mas pessoas que comentam coisas já estão num nível de envolvimento que é raro eu estar nesse nível de envolvimento. Depois tivesse mandar o código da conduta do observador da vida selvagem, que é, tu vês uma presa a ser atacada, não podes intermeter-te com a natureza, tens de deixar a natureza... Exato, é tipo, ok, percebo. E outra coisa que é, isto são reviews do Google, a consequência prática é zero. Pois é. É zero. É que é isso. Se tu vais lá comentar a um gajo... Não é zero, é este programa. A consequência prática é este programa. Por um lado, ainda bem que Ainda por um lado, ainda 18 bem. mil almas para chegar aqui, não é? Sim. É que bom. Eu sou um bocadinho tipo, abisbílico porque de facto, tipo, eu estou mesmo impressionado com quão interessado eu estou, porque vocês têm esta merda que isto é incrível, que é, vocês estão a fazer-me olhar para coisas que eu nunca questionei, tipo, estas instituições que me são muito queridas, algumas mais que outras, é tipo, eu nunca parei tipo, para ver o que é que as pessoas, ouvir o povo, tá? O que é que nós achamos, O que é que o é a mesmo? voz popular, pá. Sim. Do género, também há uma coisa interessante neste aspecto, que é como é que as outras pessoas olham para coisas que te são queridas. Exato. É um olhar exterior sobre a tua vida, que foi o que nós tentámos fazer aqui, porque também somos elementos exteriores. Pá, no último grau desta pirâmide temática há as críticas, não é? Há sempre, isto é uma componente forte nas reviews, sempre. Pá, e nós, genericamente podemos classificar as críticas com este comentário que nós encontramos lá, que é bom e mau ao mesmo tempo. Acabou, isto, Diego, ele acabou de definir Leiria E a vida. A vida no geral, Isto é tipo, isto é daquelas merdas bem engraçadas que há vezes há pessoas que mandam barras Sem tipo, saber que estão a tão mandar barras. profundas e que nem se apercebem do que acabaste de dizer. Tu acabaste de definir a vida, acabaste de definir O país, tudo. É tipo, Mas três sobretudo estrelas. o Leiria Shopping. Leiria Shopping. Foi bom. o país, a vida e É o bom Leiria e ao mesmo Shopping. é bom e ao mesmo tempo é mau. Porra, É isto, não é mais do que estar Poesia vivo. mesmo. Mas a nível de críticas, nós identificamos 3 níveis de críticas. O primeiro nível é críticas ao lifestyle Uhum. do Leiria Shopping, que é pessoas que dizem, é bom para quem gosta de confusão, eu trocava por um bom sossego numa aldeia. Rui Farzão percebo, mas... Mas qual é... Ok, tu percebes isto em termos de, eu não gosto muito de shoppings, prefiro estar ao ar livre, mas porquê comentar isto nas reviews do Google a um shopping? Não faz sentido. Não faz sentido. Outra pessoa que diz, eu só vou em casos extremos, tem muita loja de franchisings internacionais, não me interessa. Só vou em casos extremos.
tipo, precisar de comer Tipo, o apocalipse e o mundo está a ruir por apocalipse zombie e eu preciso de umas calças da salsa. Exato. Mas esta ideia, tipo, eu rejeito tudo o que seja franchisings internacionais. Acho isso. Mas é o comércio local, eu percebo, mas também o Rui Frazão está aqui a pensar, pá, é Leiria, ele acho que nunca foi... É bom, por exemplo, o meu amor com o Leiria Shopping foi completamente reavivado quando fui, por exemplo, ao Colombo. Claro. Ou como fui aos shoppings muito mais gente, ou seja, de repente, tipo, não, pá, eu Leiria Shopping, é isso, é bom e mau ao mesmo tempo, mas há uma paz, é diferente, pá. O Rui Frazão precisava também conhecer outros locais. Isso era grande conteúdo, um tour de shoppings por país. Olha, uma coisa muito fixe era fazer um dia, não vamos fazê-lo porque envolvia ir aos shoppings, mas uma ficha de avaliação de shoppings. Mas era preciso alguém que fez. Estou a perguntar-vos aqui agora, pá. No Porto, olha, podemos fazer no país, eu vos dou esta. Epá, eu não vou dizer muito do país porque acho que é preciso alguma regularidade para tu dos locais onde tu vais mais habitualmente. Eu vou dizer do Porto, porque acho que é fixe. Há um que eu gosto que não é, se calhar, o mais óbvio, é o Arrábida Shopping. Eu gosto do Arrábida Shopping. O Arrábida Shopping nunca fui. O Arrábida Shopping é no Porto? É em Gaia. Ok. Eu vou dizer zona do Porto. Já foram ao Fórum Coimbra? Eu já fui. Gosto muito do Fórum Coimbra, pá. Eu gostei na altura, muito bonita, pá. Uma vista bonita, what the fuck. Tem, cá em cima, pá. Mas alguém diz isso sobre um shopping. Tem uma vista bonita, pá. Eu sei que olha, há um fenómeno, na restauração... Há um fenómeno incrível, que é teres o Shopping Alameda. Aqui cá há muita malta que em dia do jogo vai para o Shopping Alameda tentar ver porque é lá do Dragão. Tentar ver o jogo. Eu tenho relação amor-ódio com o Parque Nascente, pá. Acho que é como eu. É do género, tem todos os defeitos que tu te habituas e cresces a não gostar, mas ao mesmo tempo é só lá que te sentes mesmo em casa, estás a ver? Sim, é a família. É a família, tem aquelas particularidades. Estamos nós a criticar merdas de shopping e estamos a ter uma relação emocional com o shopping. É tão fácil tu deixares levar um bocadinho por aquele universo. De repente, tipo, há emoções. Mas isso é tuga, pá. Isso é que nós temos que perceber que é. Isto são estabelecimentos. Nós é que já estamos a romantizar, porque vemos nos centros comerciais mais do que aqueles são, porque isto, atenção, não é só uma autocrítica, é também culpar sobretudo os nossos pais, que é tal cena de vamos ao shopping passear. A partir do momento em que tu vais ao shopping passear, já deixa de ser um shopping. É isso, é uma experiência, é um objetivo. Custa-me às vezes mandar vir cenas da net. Às vezes custa, mas tipo, eu quero ir para o shopping. Não toquei nisto. Sim, e o Parque Nascente é dos poucos sítios podes ver um velho de pai 67 anos com fato dos Lakers todo falsificado. Isso é tipo, bom, pá. Não vês isso no Norte Shopping. Não vês, pronto, é a minha opinião. Vamos dar aqui opiniões polémicas. Vamos continuar no nível de críticas. Temos aqui uma maior de uma senhora que diz: eu evito o máximo dos máximos entrar neste shopping. Raramente, e quando acontece, entra em stress, ansiedade e pânico. Já tive de ser assistida lá e tudo. E basicamente a Olga tem fobia social. Porra, é isso. Eu de repente tenho uma tia chamada Olga. E era incrível se fosse tua tia. Pá, não, mas ela é agorafóbica, não é? Exatamente. Mas uma coisa incrível é depois que ela faz essa descrição e o circuito é muito fechado, há gente por todo lado, as lojas estão cheias, o continente é um ano para chegarmos à caixa de pagamento, que as pessoas estão a criticar tipo, o funcionamento normal destes serviços. Enfim, e depois vai para um lado moralista, que é aqui na minha zona as pessoas preferem laurear a pedido por tudo e por nada, em vez de chegar a casa, preparar uma bela refeição caseira, abrir uma boa garrafa de vinho e sentar-se num sofá com os pés virados para uma boa lareira a curtir um bom filme. Enfim, gostos. De repente estão-te a fazer shaming num review do Google. E ela tipo, quem vai ao shopping é mesmo gente que não interessa. Eu queria fazer um reparo. Tu leste, eu não sei se corrigiste, porque eu agora estou naquela. Será que é de propósito ou não? Porque ela disse uma boa garrafa de vinho e sentir-se num sofá. Ela não escreveu sentar-se. Mas eu acho que é sentar-se, digo eu. Mas pode ser sentir-se. Eu se calhar estou a deixar-me levar pelo imaginário. Acho que é sentir-se, tipo, sentir o corpo, deitar-se no sofá. Porque ela está a falar de maneira tão epicurista, tão... sensorial, do bastante. Mas é que ela está-me a sentir num sofá, porque de facto eu já tive ocasiões da minha vida em que não me sentei. Senti-me num sofá, é diferente. Mas eu percebo. Mas a Olga claramente é tipo, é agorafóbica. Sim. E culpa o shopping. E o mundo também, por não ter o gosto. Isso é tipo, tens medo de pássaros, é uma fobia, de repente, olha, uma vez vi um pássaro à porta do shopping, odiei, nunca mais voltei. Não, é pior do que isso, porque o shopping, apesar de tudo, não é para os pássaros, mas é para compra. Tipo, tu seres fobiado de animais e vais ao zoo e comentas, aquilo é só animais de todo lado, eu tenho ataques de pânico de ver macacos, eu odeio macacos. Diz ao reptilário e dizes, malta, odeio cobras, tipo, que sítio horrível, o que é que vocês fazem isto? É muito bom.
Pá, a nível de segundo nível de críticas, peço desculpa pela redundância, é críticas aos serviços. Portanto, há aqui esta crítica ao lifestyle, mas há críticas aos serviços, porque as pessoas apontam coisas que têm que ser melhoradas nas lojas e estabelecimentos do shopping. Tem aqui um senhor que diz, em algumas lojas olham para o cliente de cima a baixo e classificam o cliente pelo que traz vestido. Vergonha. Mas dá 5 estrelas. Sim, é isso. É. Mas uma coisa incrível é que ele diz que há um apartheid no Leiria Shopping, que é, tu entras e as pessoas dizem assim, tu não és bom o suficiente para entrar. Estás a ver? Ele diz tipo uma isto. discoteca, é gerido como uma discoteca. Se calhar tem esse tipo Engraçado. de porteiros. Pá, há aqui uma senhora que diz, Maria Branha. quando dizem que já são 11, as lojas não deixam os clientes comprar. Se for algo muito importante de comprar, não podem. Portanto, esta senhora, há um horário de funcionamento, mas se para ti é muito importante, as lojas têm que parar se o processo de fechar, o que eu acho incrível. Pá, e se a pessoa viver muito longe, também não abre. Quer dizer, tipo, ela acha que há uma exceção ao horário de funcionamento. Um alargamento de horário para quem vive longe. É incrível. Na minha experiência, este shopping, a minha experiência com este shopping não foi muito boa. Eram 11h01 e não me deixaram comprar. Nem era uma loja a sério, era uma coisa no meio do shopping. E isso ela tem toda a razão. Há coisas no shopping que não são lojas a sério. É uma coisa que está lá no meio. Esta senhora estava às 11h01 a tentar comprar o Science for You. Estava a comprar. Eu preciso deste kit de dinossauro. São 11h01. Mas eu também lá está mais uma vez. Já fechamos. Fechamos. Mas fecharam o quê? Não há nada para fechar, isto é aberto. Mas eu percebo também, se tu trabalhas num local que não tem uma cancela, não estás em condições de negar clientes. Tu tens de aceitar. Tu estás numa ilha, lá está, vais ser atacado. Tipo, não há maneira. Se eu consigo chegar à caixa, tu tens de me dar Tens que dar. É muito engraçado as coisas que as pessoas dizem nas reviews. Este diz assim, pá, muita falta de informação, apoio ao cliente, serviços deficientes na Vorten, faltam seguranças visíveis, faltam campanhas ou promoções, há filas muito longas e eu viajo pelo mundo e por outros locais como o Fórum Almada ou Colombo. Lá está, Rui Frazão. Rui Frazão mete os olhos neste menino. Ele viaja pelo mundo e por outros sítios, tipo o Fórum Almada, ele mete os dois comparativamente, em termos de dimensão. Pá, eu já andei por todo o mundo, Colombo, Fórum Almada. Isto é tão bom. Que navegador dos tempos modernos, meu, que Pedro Álvares Cabral. Mas olha, há uma associação entre descobridores e nomes de shopping. Tu o Vasco da Gama, pois o Colombo, não é? Foi a nossa maneira de homenagear os nossos descobridores, foi dar-lhes nomes a shoppings, estás a ver? Pá, o último nível, para acabar, são as críticas a coisas mesmo muito específicas que acontecem no Leiria Shopping. Este senhor diz, pá, o Leiria Shopping peca pelos funcionários das lojas porque não têm profissionalismo nenhum, principalmente o staff da Vorten, e esses são ridículos. Aliás, tudo o que pertence à Sonai está a perder qualidade dia para dia. A Sport Zone perdeu a essência do desporto. De repente este gajo está a fazer uma crítica tipo emocional à Sport Zone. Ao capitalismo também. Que é o Paulo Jorge de Jesus Ribeiro. Entre parênteses. É muito bom. Não confundas com outros Paulo Jorge. Exatamente, este é o de Jesus Ribeiro. Pá, a próxima também gostei muito, que é este senhor que descreve uma ida à Pizza Hut. Pá, gerente mal educada a repreender os funcionários à frente dos clientes. E tem lá um funcionário no engate mais de 15 minutos, enquanto esperávamos para ser atendidos. Mas não foi este que foi repreendido, foi outra funcionária que estava só a limpar o chão. Mais uma vez. Tipo, estás a limpar o chão, vai tentar comer o patriarcado. Estou aqui. Eu já assisti a funcionários de lojas num engate, enquanto tipo, a loja está tipo, numa desordem completa. Pá, mas aí é tipo, a minha é engraçado. Tipo, há sítios que é tipo, às vezes vais ao ginásio, às vezes instrutores também no engate. Isso é a norma. Mas tipo, na pizzaria, na Pizza Hut, é tipo, eu já trabalhei Pizza gostas, queres extra pepperoni? Engataste touca no cabelo. Tipo, não é fácil. Não é impossível. És o master se consegues. Pá, no final mesmo, são coisas mesmo muito específicas. Pá, este comentário que diz, atendimento horrível, a funcionária da roleta de Natal foi desrespeitosa para crianças e até mesmo para adultos. Portanto, imagina o que é fazeres uma crítica direcionada, absolutamente personalizada nas reviews ao Leiria Shopping. Mas atenção, ela é capaz de ter razão, porque não foi a única review que nós vimos a funcionários específicos do Natal, porque a outra pessoa que escreve, o shopping em si é muito agradável, devia entretanto selecionar melhor as pessoas que atendem ao público. A rapariga que está na campanha de Natal vestida de duende é tão imensamente antipática e pouco educada que consegue acabar com o espírito natalício de qualquer um. Pá, meu, é uma rapariga vestida de duende. Não estaria vestida de Grinch? E não é isso meio... a pensar,
Uploaders do Nodi, esquece o nome deles, pá. O gajo mau do Nodi. Você pá, já não, de repente, já não vejo sei. essa série há Agora a muito questão é, tempo. será que ela é má? Estava em personagem, é atriz de método? Opa, sabes o que é? Em primeiro lugar, sabes ser doente. Tipo, a tua vida não é fixe. Não, ela está a tentar Pá, fazer é que é algum isso, guito. É pá, tipo, yeah. é uma pessoa como nós, de classe média baixa, que está no Natal a tentar fazer um guito para juntar dinheiro para fazer E qualquer tem coisa. tipo canalha, tipo, Eu acho Chico Esperta de agora a dizer tipo, tens OnlyFans? Manda-me o teu OnlyFans. E pais a dizer o mesmo. Estás a ver? É que acho que deve haver uma correlação entre, tipo, imagina, o quão a bébia que tu dás a alguém a nível de tratar, tendo em conta a indumentária ou as condições que a pessoa está. Se a pessoa está, tipo, vestida de esquilo, pá, a pessoa pode cuspir na cara. Estás a ver? Não, é Tipo, de verdade. repente, tipo... Parte de um ponto mais abaixo do teu. Tipo, tu Eu com orelhas concordo contigo. pontiagudas, Sónia, tipo... É isso. Pronto, Ricardo, foi a nossa rubrica Prato do Dia, Olha. reviews da tua vida. Espero que tenhas gostado deste. Gostei mesmo muito, de pá. revisitar a tua Eu infância infelizmente e se a tua calhar vida. demais, calhar fiquei um bocadinho Tranquilo. expansivo demais, mas eu tocaram, pá. Sim, pá, e já vemos que temos aqui um grande embaixador do Leiria Shopping. Pá, mas então o que é que nós partimos agora para a segunda rubrica? Se calhar uma análise da nossa classe social, a classe média-baixa, da perspectiva rural e da perspectiva do subúrbio. Acho que isso é uma excelente ideia. Vamos Temos então, aqui o vamos a contraponto. Vamos lá. Vamos então. Lixopédia. Lixo. Lixopédia, que já não fazíamos há algum tempo. Verdade, é verdade. Lixopédia, também resumindo e também enquadrando aqui o Ricardo nesta rubrica, Lixopédia normalmente é onde nós fazemos uma enciclopédia de histórias da nossa vida. Ok. Daí o lixo. Daí o lixo, porque nós vimos do lixo. E como tu também vens do lixo, Ricardo. Muito literalmente, yeah. Portanto, nós hoje falamos de classe média baixa, portanto, obviamente, da nossa perspectiva de subúrbio contra a tua de rural. Portanto, eu acho que era fixe que nós partilhamos algumas histórias do nosso crescimento, mas fazer isto com uma dinâmica. Daí nós temos criado este gráfico, Ricardo, que é um diagrama de Venn, que tem, de um lado, o é pior no rural, do outro é pior no subúrbio, e ali uma zona em que ambas se cruzam, que é uma merda nos dois. Ok. Porque reparem, nada disto é construído da perspectiva positiva. Não. Isso Sim, não existe. ok. O que é mau? Portanto, nós também para facilitar aqui esta compreensão, vamos dar um exemplo primeiro e depois partimos para os diferentes temas. Mas a ideia é vamos aos diferentes temas e avaliamos se é pior esse tema no mundo rural ou no mundo subúrbio, apoiando-nos em histórias que nós tenhamos passado nós no mundo subúrbio Que e tu no tenhamos mundo rural. algum apoio e fundamento, ok. Exatamente. Portanto, nós vamos começar aqui da perspectiva das notícias, ok? E vamos recolher as notícias mais recentes sobre o nosso background e sobre o teu background. Portanto, nós encontramos esta notícia sobre colmeias, que diz que foram apreendidos 345 suínos numa suinicultura ilegal. São imigrantes, é. Eram imigrantes, porcos imigrantes. Isolando isto, eu pareço do Chega, mas depois é verdade, pode ser verdade. Não, há bué isto aqui em Leiria. Há bué porcos em Leiria. A minha zona tem muitos porcos. Sério? Tipo, é uma zona muito suinicultura. É muito há Se pecuárias. justifica o teu cheiro, então. Yeah, Justifica o bocado, teu yeah. cheiro. Mas lá está. Isto foi a última vez que a tua terra apareceu nas notícias. A última vez que a nossa terra apareceu nas notícias foi: grupo espanca a avó e rapa-lhe o cabelo para raptar 2 crianças e publica o vídeo nas redes sociais. Isto passou-se no dia 2 de fevereiro às 7h45. Eu acho um programa interessante, às 7h45 da manhã. Porque isto é para começar o dia. Foi bué cedo, meu. É para começar o dia mesmo. É muito não cedo para. Yeah. Bem, vamos acordar cedo, vamos rapar o cabelo àquela velha. Isto envolve um espírito de vida. E Portanto, planeamento. Ricardo, o primeiro tema que nós temos aqui para colocar é notícias. Quando a nossa terra é notícia, o tipo de notícias é pior no mundo rural ou é pior no subúrbio? É assim, primeiro de tudo aqui também jogamos com uma diferença grande que também é a zona norte e a zona centro. Tipo, não é só a diferença. Eu acho que a nós é pior na vossa, porque vocês escalam muito mais rápida. Okay. A minha também chegou a ver coisa assim, tipo na minha aldeia. Há coisas tipo, macabras um de vez em quando. homicídio. Há de vez em quando há uma, em cada 10 anos há uma coisa macabra. Assim. Pá, e vocês têm um daily basis tipo às 7h45. Isto foi francamente cedo. Sinceramente, eu acho que isso foi o primeiro crime do dia. Só. Sim, Não foi. sim. Sim, mas há pouco tempo também, cá em Gondomar também, era uma pessoa que tinha guardado os ossos de um morto numa parede da casa. Sim, e ainda bem que Queria falas fazer uma capela dos ossos. Opa, mas eu Que é um adorei conceito. esta notícia, sabes porquê? Porque o JN estava entusiasmadíssimo porque o corpo estava embrulhado em jornais do JN. Então eles apresentavam a notícia. Sim, esta notícia é nossa, malta. Nós temos prioridade. E eles mencionavam E com isso, razão. o corpo que foi encontrado embrulhado em folhas do JN. Meu, é absolutamente acessório nesse caso. É um um corpo corpo. que está embrulhado. Eles estavam a aproveitar para fazer tipo branding, estás a ver? Tipo, publicidade. Puxar a brasa à Portanto, sardinha. primeiro tema, acho que concordámos aqui, é pior no rural, no subúrbio, as notícias. E por
depois está a falar de Gondomar, é uma capital diferente. É uma capital diferente. Yeah. Mas olha, relacionando um pouco com o que tu dizias agora, crimes. Porque normalmente, isso é, acho que é o que nos une, não é? Quando as nossas terras são notícia, normalmente é sobre crimes. Exato. Nunca é sobre grandes vitórias. Estás a ver? Tipo, aqui está a acontecer uma coisa espetacular. É raro ser sobre isso. Muito difícil. É sobre crimes. Mas quais são... Porque os crimes da aldeia, quer-me parecer a mim, que são diferentes dos crimes de... Há muitas dessas coisas de violência doméstica, de conflitos de tipo trânsito, às vezes tipo em zonas mais difíceis, coisas de gangues e não sei o quê, portanto, organizações criminosas. Sim, exatamente. No rural não há tanto disso. Tipo, não, o rural é tipo, esta nespreira é minha, vou-te matar com uma sachola. É muito isso. No fundo, acho que envolve-se muito na... Terrenos é tipo, na minha zona, tipo, é grande... Tanto a nível de famílias, destrói famílias, tipo, é a grande... O grande flagelo daquela zona, tipo, a violência doméstica também, a violência doméstica também, mas ninguém está a ver, não é isso, mas é a violência doméstica, terrenos, terrenos acho que é o pior, mas eu acho que lá está, tipo, os crimes, vocês aqui, quando cometem um crime, lá em Leiria, tipo... Nós nunca cometemos crimes, ok, peço desculpa, assumi que vocês são de Gondomar, peço desculpa, também deixei são as acusações que fazes sem provas, Ricardo. Quando acontecem crimes no Norte, vocês têm outra ginga. Há uma confiança no crime diferente. Tipo, é cultural, Ricardo. Mas é mesmo cultural. Vocês têm uma tesão diferente nas ações. Em Leiria, tipo, eu sinto que quando há crimes, há coisas bizarras. Eu lembro de, por exemplo, o meu avô uma vez esteve envolvido. Atenção, isto foi o quê? Uma vizinha matou o marido. E até uma história meio que feel good, porque ele batia. Nota-se. Não, porque o marido batia nela. E ela um dia passa-se matou. Ou seja, que fixe. é diferente. And I'm feeling good. Final feliz. E isto é giro também. Não há bem aquela noção de. O meu avô esteve no ultramar, era maqueiro, então eu achava que, tipo, eu percebo de salvar pessoas. Então ele chegou ao pé do homem que foi morto com uma faca, tentou reanimar um corpo, tipo, que estava esfaqueado. Ou seja, sujou-se. Sujou-se todo com sangue da vítima e depois mais tarde teve problemas legais e teve de pôr, porque de facto a mulher disse que alegou que alguém matou num assalto e de facto, tipo, o meu avô... E o teu avô estava cheio de sangue. Muitas impressões digitais mas no foi morto. um dos poucos crimes que ocorreu... há mesmo pouca gente, vocês não percebem, tipo, há mesmo pouca gente naquela zona. É triste não haver tantos, devia haver mais crimes. Era uma coisa fixe porque também ajudava a zona a dinamizar um bocado. Mas pronto, achas que é pior no subúrbio os crimes? É muito pior. Lá está, a densidade populacional aqui faz, claro, tipo, faz toda a diferença. Aquilo deve haver para aí 30 pessoas por quilómetro quadrado. Pois, aqui vocês estão noutro... Há muito de animais também. Há muito crime com animais. É mesmo, tipo, há mais crimes. Eu hoje falei-vos um crime com um animal. Há muito de... Aquilo dos porcos também é uma notícia, é um crime. Tipo, envolve mais, tipo, por exemplo, às vezes... ilegalmente ter animais. Também acho que mas é ilegal. Há pastores. É ilegal. É ilegal. Então, o teu argumento é há pastores. Há pastores. Logo os pastores fazem isso. Então, bem. Então, se contarem isso como um crime mau, hediondo, mas ganhámos aqui. Mas, tipo, é um crime mau, não está ao nível do homicídio. É a minha opinião. Mas é engraçado porque, tipo, em termos, a violação é a pior coisa para fazer a qualquer criatura, mas no entanto, é pior, tipo, tu matares uma ovelha para, tipo, estás a fazer, matas um porco para fazer secretos e ainda por cima mal feitos, imagina, ou violá-lo, o que é pior? Não, há uma dignidade em matar para comer, percebes? Pois a violação é a pior. Em comer, agora comer para matar-se. Tem razão. Então, Vamos então para coisas mais felizes. Infância. O que é que achas? Achas que é melhor crescer no ambiente rural ou no ambiente de subúrbio? Isto não sei se há alguns tópicos específicos que nós queremos abordar aqui nesse aspecto. A nível de infância, será para dizer a nível de liberdade, por exemplo? Eu acho que no rural deves ter mais liberdade, mais tranquilidade, podes andar na rua à vontade. Nós já crescemos numa fase em que tipo, não vais muito para a rua. Sim, já sabes que eu acho que o rural tens a liberdade e o saber que não há um perigo, não há tipo confrontos e tudo, tipo, porque não há muitas pessoas. Eu acho que é nesse nível, tipo, lá está, o bom e o mau da companhia. Tipo, de facto, há muitas pessoas, podes ter influências negativas. Uma cena que eu sempre fascinou, vocês têm, tipo, há boas drogas nos putos. Tipo, sempre fascinou. Gostias que houvesse mais drogas? Não, nas colmeias nunca houve. Tipo, imagina, nós não há chegava essa lá, cena. não estava na rota. É mesmo isso, não estávamos no circuito. Tipo, ninguém imagina, não chegavas àquela fase da adolescência e tinha aqueles putos que fumavam ganza. Tipo, ninguém fuma ganza aqui. O pessoal em Lisboa, tipo, eu me falo com amigos de Lisboa e do Norte, tipo, comecei a fumar com 14, tipo, no 9º ano nós temos uma pessoa que fumava. Até porque vão comprar tabaco. A tabacaria era muito longe, onde havia máquina. A máquina de tabaco perto da escola das Colmeias era muito longe. Ou seja, é um mercado que não acontece. Essa parte do isolamento, eu, se calhar, depois depende do que é que tu encaras como melhor ou pior. Mais companhias ou não companhia. Mas sabes que, por exemplo, há uma ideia que eu acho que é interessante, que é o facto de nós sermos subúrbio, a nossa, e especificamente a nossa,
tipo, o nosso crescimento nunca foi muito fora também da nossa zona. Ou seja, nós até o 12º ano andávamos sempre, tipo, pronto, nós éramos de Valbom, andámos em Valbom, tipo, não andámos de lado para o outro. Sim, não dizia, tipo, hoje vamos ao Porto. Não, era difícil, percebes, era difícil. Eu não sei se houvesse um motivo forte. Mas, mas havia muitas pessoas também. Eu mando este argumento. E eu vou falar contra mim. Vocês, esta questão de não haver muitas pessoas à tua volta e tudo, já beijaram uma prima? Não. Pronto. Eu já beijei uma prima. É pior no rural. Eu já beijei uma Mas prima. já tive uma prima convidada aqui do podcast, que era a Cláudia Quando era- Pascoal. Ela... Mas não nos beijamos, só no peito. Apesar de pessoas terem Tipo, anunciado... a prima era em segundo grau e tipo, Não, e ok, imigrou, estás à que vontade. queria logo uma distância. Ou seja, prima imigrante é diferente, não é uma Não, prima não. de daily Eu beijei basis. uma prima, mas até só, ela emigrou. Foda-se. Muito Isso bom. desculpa. Mas é verdade, Ricardo. Tu tens que tipo, estar a descobrir a tua vida e tens que olhar para a tua prima como uma possibilidade, eu acho que é um grande argumento. É que para dizer, é pior essa no aí que eu rural. dou, pá. Eu também faço isso para Que equilibrar. cena, olha. É claro que, porque lá está, a droga é um mau caminho, mas durante um tempo até é divertido, estás a ver? Tipo, ok, ele perdeu-se para a droga, é péssimo, mas houve um ano bacana. E depois acima de tudo é uma Houve ali um opção. ano bacana. Ou seja, é uma opção. Não tens que ir por ali. Tipo, Yeah, nós não yeah. consumimos droga, não é? Mas havia essa opção se quiséssemos. Isso E é bom saber a isso. nível de oferta é melhor. A nível de oferta, E depois há outra coisa que nós não falamos sobre isso, mas é a nível de definição identitária. Tipo, imagina, ser gótico é estranho. Pá, não tenho medo de dizer isso. Ser gótico é estranho. Mas se tu vives na cidade, a possibilidade de encontrar outras pessoas góticas e encontrar a tua comunidade é maior. Seres gótico sozinho em colmeias. Estás a perceber? É surreal. Não, é muito difícil, é mais difícil nesse sentido. Yeah. Até, pois, é questões de mais de identidade. Não há está a comunidade. passar? Não há Sensíveis. gente suficiente para haver microcomunidades, nichos de. Tipo, Pois. és o único gajo a fazer cosplay de Pokémon em colmeias. Não é? Sim, E tens que fazer de Beedrill sempre, parte porque é de- tipo o único Pokémon temático de combate. Demasiado técnico, não Vocês percebi. estão. Oh, Pedro, estás-me a tocar no coração, pá. É grande Pokémon, atenção, yeah. Até tens uma tatuagem. Tenho não uma é? abelha tatuada, também sou Que é parcial. colmeias. Ok, infância posso dar. Concordamos que é pior no rural, Ok, não é? e até questões mesmo de identidade, pá, e depois coisa de sexualidade, é desafiante também numa aldeia. Nota por causa da Acredito questão que das sim. Por isso é primas. que as pessoas também. Lá está, Sim. voltamos ao ponto inicial. Por isso é que eles bambeolam animais. Portanto, meio que há também um atenuante aí, não é? Há poucas pessoas, já. E a nível de família, ou seja, de relação familiar, onde é que nós pomos? Porque, é assim, estamos aqui a falar um bocado de preconceitos também, não é? Que temos Totalmente, acho que estamos totalmente de acordo, estamos aqui no estereótipo Claro, máximo de... Obviamente, claro, é por isso que também é importante nós iluminarmos isto com histórias pessoais, não é? Exato. Portanto, a nível de família, eu tenho aquela ideia de que nos sítios mais rurais o espírito de comunidade é muito maior. E no subúrbio há muitas das vezes a ideia de tens o teu núcleo familiar, mas é um bocado por aí. Percebes? Claro, Não há muito esgota-se, mais... sim. Eu acho que, por exemplo, na aldeia acontece bem que é tipo as famílias tendem a ficar mais unidas, tipo, há menos divórcios, que também é uma vertente negativa, na verdade, porque forçam se calhar a mais relações e tudo, e é a cena de manterem-se unidos acima de tudo. A família tem mais essa cena, assim, para mim é muito mais comum, tipo, ter sempre, dar muito com os meus tios, com primos, tias, avós, nós damos todos boias. Mas depois há outra questão que é, às vezes as aldeias são muito um Big Brother gigante na medida em que Claro. quando as coisas entram em discórdia, são muito mais intensas. Eu tenho acho que posso dizer tranquilamente, por exemplo, uma avó que tem 2 irmãs. A irmã de uma com o meu marido da outra. Ou seja... Isso parece incrível viver na... Parece mesmo incrível, não te vou E mentir. então, de repente, aquilo destruiu família. Aquilo destruiu um bocado a família, Sim, mas destruiu repare, infâncias, mas... O nosso contraste em relação a isso é estar tipo a entrar num prédio e dizer boa tarde ao vizinho. E tipo, é tudo o conhecimento que tens sobre aquela pessoa. Mas é isso, vocês têm essa questão que eu acho que a família, ou seja, para além do só os laços de sangue, para nós família, o sentido comunitário é muito grande. Yeah. Ou seja, por um lado lá está, tipo, eu dou-me bem com a senhora que matou o marido. Tipo, eu dou-me bem com ela. Tipo, eu cumprimento-a quando a vejo. Pá, estás a perceber? Tipo, há uma cena de... Só não cases com ela. não é? Sim, à partida, mas ou seja, acho que força um bocadinho. Isso lá está também é uma coisa interessante. Isto é curioso, que é, ela cometeu um crime hediondo e reintegrou-se por completo depois disso. A reinserção social é boa. assim. Estás a ver? Isso seria... Acho que seria impensável no nosso contexto. Digo. Não sei se é impensável, mas seria... Porque lá está, como há menos gente, também atenção, estou a falar de uma zona que nem é nas Colmeias, é no Feijão, que é mesmo muito mais aldeia. E eu morei lá também. Mas a cena é que, como é muito mais a cena do temos de estar aqui uns para os outros, tem a ver o sentido Pois, comunitário é é isso, maior. é. Mas eu não sei agora, sinceramente, família, eu acho que. Opa, se calhar é uma merda nos dois. Eu acho que é uma É merda uma merda dos dos dois. dois, já. Porque por Família um é lado aquelas tu coisas- tens o negativo, vocês se calhar, tipo, há muito mais coisa a acontecer e também. Eu resumiria desta maneira, que é, no caso do subúrbio, se calhar, és muito reduzido ao teu núcleo familiar. Exato.
o que tem a desvantagem de não sentires uma rede de apoio tão grande, mas por outro lado, teres uma rede de apoio tão grande, às vezes pode ser condicionador no sentido em que demasiadas pessoas têm demasiadas opiniões sobre a tua vida. Sim, Pronto, pois é um uma bocado merda isso também, nos dois, pois os conflitos, os terrenos e tudo. Pois é isso. Yeah. Okay. Habitação. As casas são piores no mundo rural ou no mundo do subúrbio? Pá, eu, lá está, penso sempre numa casa rural como tem um bocado de pátio e tem couves para plantar. Mas sinto sempre que são de pedra. É pior. Não, mas espera aí, mas atenção, tens de ter uma coisa em consideração que é o preço. Yeah. Pá, na pesquisa deste episódio estive a ver casas em Colmeias e pá, comprámos uma e por dinheiro do Patreon. 250 mil euros consegues pá, aí 10 vezes mais ou por menos 5 vezes mais. É a vossa, sem dúvida. É tipo, sem dúvida, porque imagina, apesar de tudo, eu vou incluir a habitação também como terrenos, não só a casa em si. Pá, mas depois os acessos. Mas só isso já é uma cena, pá. Pois é isso. Tu estás a pensar a casa como, vou falar do terreno, que pressupõe que a casa tem um envolvimento. Exatamente. Aqui podes ver tipo um 8º andar num prédio, não é? Vocês é a questão de sardinhas em lata e eu acho que, claro que depois é chato o acesso, mas eu mesmo assim a habitação é tipo, tens de ter, nós temos casas já à partida tipo, muitas vezes melhores, pelo simples facto de são mais baratas. Sim, uma casa maior. Mais abundância de terreno. Sim. Tu nunca viveste tipo num T0. Eu já, mas contava em Coimbra, estás a ver? Não, mas tipo, não existe T0s. São alpendres. Exato. São alpendres. É engraçado que anexos na cidade são casas, mas na aldeia são alpendres. Exato. É pior no... Tenho que concordar, é pior no subúrbio. Escola, isto é interessante. Aqui entramos naquela... Escola. Estamos a cagar para os programas de... Sim, não estamos a falar de... Não, experiência social, escola. Exato. Isso é que importa. Claro. Tipo, estamos a cagar para os programas, tipo, aprendeste português e formação cívica como nós. Isso é igual. Pá, bons professores, maus professores acontecem em todo lado. Tu falas da experiência de escola. Porque, por exemplo, na cidade a escola é um reflexo total da selvageria da sociedade. É uma selvageria mesmo. Eu tenho a certeza que cena, é pior na vossa, nem há comparação. As Colmeias era a cena mais pacata, ou seja, e o sentido de união era maior porque não havia mesmo mais nada ao lado, não haviam tabacarias. Uma vez falávamos disto até falei isto no outro podcast que tenho, com meus colegas Cubinho, e uma vez falámos do aspecto de sair da escola para fazer merdas, saltar o portão e etc. E lembro-me de falarmos tipo, da liberdade que foi quando conseguimos sair da escola, tive autorização. Nas Colmeias aconteceu isso, passado muitos anos, consegui finalmente ter autorização para sair da escola, depois sair da escola percebi. Não há nada. Não há nada para fazer. Aquela luta para sair da escola. Tipo, esta liberdade que eu tanto procurava é na verdade uma prisão. Seja, uma prisão cá fora. Então, tipo, ok. A alegoria da caverna, mas... Sim. Na nossa escola havia uma parte da escola que ninguém podia passar porque tráfico de droga e violência. Sim, eu não tenho dúvidas nenhumas. Que a nossa escola seria até arrogante da minha parte se quer assumir que... Uma vez um gajo numa cabeçada a um professor. Pois, é isso, pá. Uma vez falaram de... Não tratou por você, falou do torto, estás a ver? É Pá, mas tens assim alguma história numa escola pesada? Tipo, não. Nunca tiveste? Tudo tão ligeirinho. Deve ser alguém comeu alguém, tipo um professor comeu uma empregada. Isso foi para nós impactante quando aconteceu, porque ambos vivemos isso e não éramos da mesma turma. Nós nunca fomos da mesma turma. Queremos acabar com esses boatos que andam aí. Pessoal, não fomos da mesma turma. Eu era de Ciências, o Ricardo de Humanidades. Parem de insinuar coisas sobre nós. Mas há uma coisa interessante que nós presenciámos. Não sei se alguma vez presenciaste esse momento disruptivo de alguém da tua turma mandar um professor para o caralho. Epá, eu posso mesmo dizer, tipo, até pode ser uma questão geracional, como é que foi a minha geração, mas nós éramos todos bué de acertinhos. Tipo, eu nunca tive... A primeira vez que eu vi isso foi no secundário. Eu fiz mesmo tipo... É estranho, é disruptivo. Mas... Só que eu vi mais do que uma vez e eu acho que tu também se Sim. E aliás, uma vez, e já acontece isso no Patreon, um colega meu disse ao professor: fala para a pizza que os colhões estão a gravar. E o professor não se riu. É difícil. Pá, eu lembro, essa história sim, mas lá em Leiria, no secundário, já havia outras, se calhar mais complicadas. Lembro de um amigo meu que também era professor a contar, tipo, olha, vocês aí mesa do fundo para a rua. E eles abriram a janela e atiraram a mesa para a rua. Estás a ver? Ou seja, já havia muito literais. Um bocado, mas ainda assim, eu nunca tive uma escola minimamente complicada. Há uma cena irónica não agressiva. Estás a perceber o que eu quero dizer? Tipo, atirar a mesa, claro que não é rebeldia. É rebeldia. Yeah, mas não é tipo, olha, fala para a pista que os colhões estão a gravar. Sim, não é tipo, vou-lhe foder os pneus do carro, senhor professor. Sim, não, tipo, Leiria no modo geral é uma coisa muito mais pacata. É tipo, não há, pá, nem comparo. A vossa certamente terá problemas, tipo, muito mais graves. Não sei porque é que diz isso. Vamos então continuar com uma coisa muito específica. Este tema eu acho que é interessante, que é gunas. Porque assim, eu percebo que gunas
não exista... Ou mitras, ok. Sim, mas que não exista naquele sentido tradicional do subúrbio do Porto em Colmeias, não é? O gajo de chapéu, é uma de subcultura fato de muito treino. específica. É muito Porto, mas este equivalente, estás a perceber? Porque, tipo, como é que é o gajo mau? Como é que é o gajo... Aqui há gunas da ruralidade, tipo, fronteiras do Grande Porto, que já são meias Sim, rurais, sim, tem sim. há gunas de ruralidade, mas será que há bem em visto. Colmeias? Mas não estão... Pois é isso, eu acho que também há potencial. Isto é tipo muito como o desporto no geral. Tipo, há pessoas que têm um talento, não têm as condições e os acessos. Tipo, há muitos gunas potenciais Yeah. em mitras Mas não lhe que dão podiam as ter uma condições carreira. para exercer Não a são- agonia. Não há um tem. bairro social, tem. não há... Lá está, tipo, imagina. Não tu há vais- um túnel. Vai ver um isqueiro a alguém. Ninguém tem isqueiro. Todos sabemos que não há isqueiros. Não há bem propriamente um acesso. Não há local bom para sequer mitrar ou gonar, não sei como é que é o verbo. Não há. Como é que se E depois há guna? uma coisa importante nos gunas. que Vais é- gozar num campo de milho? É Gunar? isso, pá. Não. Mas há uma coisa importante dos gunas, que é o guna tem que gerir o seu aparecimento. Que É self-made, é. E é na questão da surpresa, que é, se o guna estiver sempre a passar por ti, tu desensibilizas. Oh, Percebes? olha, mas isso é totalmente. Por isso é que na cidade eles têm mais... Porquê? Porque Eu nem- vives a tua vida e ele não está a passar sempre Eu não por queria ti. citar a piada de um colega, mas eu vou citar e dar aqui o crédito, porque eu acho que ele já pôs na net isso, que é um amigo. Sabem que é o Tiago Pereira, de Lisboa? Não, acho que não. Aliás, ele é da Guarda, é da Covilhã, e ele mora perto de uma aldeia. E ele, para mim, deu a definição concreta máxima disso. Tipo, tu não há esse conceito, porque se tu hoje me vais assaltar ou vais, tipo, fazer uma cena, a minha avó vai falar com a tua avó. Pois é isso. Ok, é. ok. Tipo, os nossos pais conhecem-nos, pá. Tipo, Inviabiliza, é verdade. Tipo, pá. não... Porque É assim, parte também da ação do guna tem a ver com o não voltares-te a encontrar. Ou tipo, se aquele gajo te rouba, tipo, rouba-te e desaparece da tua vida. Não é o gajo que estás a ver todos os dias, Olha, isso é estranho. Tenho uma Não, história o para filho apoiar da Dona exatamente isso. Olga, não? Houve uma vez, roubaram-me o telemóvel na escola, no balneário. Foi tipo a cena mais, se calhar, uma coisa mais ilegal. Até é ilegal, É a legal, cena sim. mais agressiva que fizeram para comigo. Quer dizer, havia bullying, eu sofri muito bullying no futebol, mas o bullying é tipo, pá, a geração dos anos 90 é tipo, era... Nem foi era muito bullying, na agressivo. altura não era bullying. Sei lá, uma sim. vez, aí bem, eu já Não contei isto tinha no esse pod. nome. Tipo, uma vez tipo, eu era o pior da equipa, então uma vez expulsaram-me à pedrada e mijaram a minha t-shirt do Benfica, porque eu era mau ao futebol. A aldeia Mijaram-te também, na televisão do... na t-shirt que eu tinha comprado, enfim, o meu pai Isso me é, deu. isso é hardcore. E eu admito que é uma coisa muito agressiva e de facto, se calhar, à medida que eu falo. Deve ser parte mesmo da mal infância- no futebol. Sou Alguém horrível. mijar. Nunca, eu já vi gajos a jogar mal, nunca pensei, tenho que lhe mijar na camisola. É que é mesmo isso. Nunca E me atenção, aconteceu. eu vi lá gajos a mijar à minha t-shirt que são normalmente eram gajos tímidos a mijar. Estás a ver? Ou seja, eles estavam mesmo motivados. Tipo, tinha de haver um espírito de união. Esquece. Não, eu acho que isto não se faz, mas o facto do gajo ele mereceu, não é? A fazer Yeah, gajos eu mijar em frente de outros, que nem toda a gente tem essa habilidade. Não, Eu tenho alguma Eu dificuldade tive, se alguém... Mas roubaram-te o telemóvel. roubaram o telemóvel e depois passados uns dias e continuámos a ver-nos e eventualmente o que é que aconteceu o problema? O meu telemóvel na altura é um telemóvel específico, o primeiro que eu tive pai no 9º ano e era tipo um telemóvel que era vermelho, tinha assim uma capinha vermelha muito pirosa, então eventualmente tipo, nós cruzámos-nos, passados uns dias ele estava a usar o telemóvel e disse-lhe, Foste Podias-me tu. dar o isso é o telemóvel? meu pá. Pois é isso, é. É tipo, nós sabemos, nós conhecemos, tipo, a minha mãe conhece a tu, depois falaram e ele Yeah. deu-me. Eu sou o Cubilhas. Não, tu és um neto da Zirinha, meu. Pá, vai lá, olha o que eu faço queixar a tua mãe. Yeah. É pior no Vai. subúrbio. Não dão, como tu dizes, não dão condições aos gunas para... Não, É para uma exercer pena. no mundo proliferar. Tem rural. que ir para uma grande cidade. Há malucos da aldeia que se calhar é o, tipo, sei lá, Malucos que às vezes aldeias. é a única das pessoas que se metem com pessoas na rua sem o propósito, qualquer coisa mais de intrometer, mas na verdade não querem ser, não há, São não há, alcoólicos. há um agressivo, tens depois, isso é tipo perceber tipo cães, né? Tipo, foi bem da mal. Mas atenção, Não, mas é se verdade. aquilo O vai Guna ser é, agressivo ou não. muito como o cão. O Guna é muito... perceber não se vai podes ser mostrar agressivo medo, ou não é? não. Yeah, Quem é que era o Jorge que tinha esta piada? Jorge Gonçalves, yeah. não é? Pá, mas há aqui também outra dimensão que eu acho que é importante, que é transportes. Que eu acho que, atenção, espera aí, eu sei que tu vais-me dizer que é pior no rural. Mas eu acho que a parte do pior nem é só a condição física do transporte em si, é o horário. Claro, pá. E eu tenho uma pergunta muito específica para te fazer, que é, eu não sei como é que se vai para Colmeias do autocarro, se há tipo 10 em 10 minutos. Não. Não. Mas imagina que tu tinhas escola e saías às 3. Há 10 em 10 dias. Eu consigo dizer precisar, na altura, não sei se eventualmente mudou, O horário. espero que sim, mas eu conseguia precisar do horário. Eu quando andava no liceu, Uhum. eu nas Colmeias, havia um autocarro, por exemplo, às escolas Colmeias, tipo às 7h20 da manhã. Durante muito tempo, como não havia muito autocarros, e eu tinha de andar um bocado a pé, a minha mãe, quando era funcionária na escola, era lá auxiliar,
eu abria a escola. Eu ia à boleia com ela. Eu abria a escola. Eu era o primeiro da escola a entrar na escola. Eu abria. Eu literalmente cheguei a fazer o movimento físico de abrir a porta onde eu ia ter aulas. Claro que fazem bullying ao puto que abre a escola. Claro, tipo, está a ver aulas, foste tu que abriste esta merda, meu. Esta culpa é tua, meu. Então em transportes foi muito isso, e de quando eu fui para o secundário, pá, era mesmo, eu levantava mais 6h30 da manhã, saía de casa às 7, andava 20 minutos a pé, apanhava o transporte. E a cena de voltar, lá está, era condicionado, tipo, tínhamos autocarro às 5, outro às 7. E o das 5, havia um às 6, mas tinhas de andar 1 hora a pé depois. Ou seja, eu acho que era chato o transporte. Mas explica-me, por exemplo, como é que era, o que é que tu fazias para... Imagina, é tal cena, tinhas um às 5 e às 7, acabou as tuas aulas às 2. O que é que tu fazias das 2 às 5? Tinhas de ir para fazer tempo na escola. Não há outro meio termo, era fazer tempo na escola. E depois ou tinhas a sorte de, se calhar, conhecer alguém, começar a dar com pessoas, mas no início o que acontece em Leiria, naquela zona, é que Leiria tem muitas aldeias dispersas, há muitos afastamentos. Então, tipo, quando é o secundário, o pessoal que era de Leiria já mantinha o grupo, o pessoal das aldeias é tipo, vá, desamerdem-se, vão-se conhecendo, estás a ver? E depois, passava bué de tempo. Havia quase uma segregação dentro de pessoas das aldeias. Tu és de Leiria ou és das aldeias? Mas é um bocado isso, estás a ver? Leiria, e é uma resposta que tu vês, pá. É uma resposta que tu vês de uma maneira muito direta. O sentido estético e tudo. Transportes, e depois mesmo a nível de condições e tudo. Mas há uma coisa, vocês têm sempre lugar sentado, vocês. Se calhar não sabes o que é estar num autocarro crowded. Mas ao menos os autocarros, tipo, se falhar um, é merdoso. É merdoso falhar um. Mas sabes que tens, tipo, no espaço de meia hora, 40 minutos, outro. Tipo, não é mau, estás a ver? Comparado com estar tipo 1 hora a pé mais... É bom. E depois, mesmo a nível de combustíveis e tudo, era tipo, às vezes... Imagina, chegou a acontecer, tipo, havia lá uma não tinha multibanco, tipo, uma das bombas e o caralho. E às vezes, tipo, uma vez a minha mãe para a gasolina, ela fazia uma merda nos transportes que eu achava isso genial na altura, não sabia o que era. Eu tinha escuteiros na memória. Eu morava cá em baixo, a Lameiria, é uma serra, que é a Serra do Branco. E então, a minha mãe, às vezes, quando descia da memória para a Serra do Branco, ia com o carro desligado. Claro. Para poupar a gasolina. E eu achava genial, tipo, bacana, é sustentável. Até um dia em que eu fui conduzir e eu percebi que o carro, e aquilo é uma serra com curvas, não há sequer postos elétricos, é tipo, não há luz, é uma serra. Eu não sabia que se tu conduzisses o carro com ele desligado, ele não é bacana, tipo, ele não trava bem e não vira bem. Não está com o mecanismo ligado, não é? Então, tipo, havia todo um cuidado dos transportes, sempre foi um tema. Eu não sei se cheguei a esta carta um bocadinho para puxar para o meu lado. Não, mas é pior no rural, sem dúvida alguma. Até pela oferta e pelas possibilidades de vir para casa, comboios, autocarros e essas cenas. Queremos explorar também agora a ideia da relação com uma cidade maior, porque eu acho que é um ponto interessante. Porque, por exemplo, nenhum de nós habita numa grande cidade, embora haja sempre a expectativa sobre pessoas do subúrbio que sim, que é quando nós dizemos que somos do Porto, sim. Nós não somos do Porto, percebes o que estou a dizer? Claro. Mas é fácil. Mas se nós formos ser sinceros, passamos muito pouco tempo no Porto. Se calhar, e não estou a brincar, tu passas mais tempo no Porto do que nós. Porque se vieres ao Porto de vez em quando atuar, estás a passar mais tempo do que nós. Mais horas de forma ativa, É assim, desculpa, estou-me aqui. Relação com a cidade maior. Eu acho que nós damos bem com Leiria, lá está, nós damos muito bem com Leiria. E tu podes ver pelas 18 mil reviews que tu viste que as pessoas têm um carinho com a cidade. Não sei se vocês também há questões clubistas, eu não sei como é que é. Porque imagina, ir ao Porto para nós era uma questão muitas vezes de praticidade, tipo, porque íamos fazer alguma coisa que não havia perto de nós. Ias tratar de um assunto. Ias tratar de um assunto. Mas eu acho que vocês têm uma relação mais pacífica com a cidade, porque meio que às vezes há aquela noção de que eu quando vou para a cidade é para fazer alguma coisa. Sim. Nós é um bocado uma espécie de nós vivemos aqui porque temos que ir fazer as coisas chatas à cidade. Ok. Quando é que nós vamos para a cidade? Para a escola? Para resolver coisas. Acho que isso também é uma cena de classe, porque nós nunca íamos ao Porto para ter lazer. Exato, eu percebo. Mas eu acho que também acontece um bocado, e até podes falar na parte dos transportes, e é parte da densidade populacional. Tipo, ir para Leiria, apanhas um autocarro, ok, pode ser um bocado chato, mas tipo, Leiria, tipo, tens bom espaço nas coisas, não há muita gente, não há muita confusão. E isso acaba por tornar uma experiência mais. Tipo, eu lembro que a primeira vez que comecei a apanhar transportes tipo, em Lisboa, tipo, é mesmo, isto é de muita gente. É demasiado, não é? Tipo, eu estava a Olga Fragoso, estás a ver, de repente. Eu estou impressionado com as pessoas marcaram-me. Sim, vai ficar. Se não ficaram, os de reviews ficaram. Eu fiquei muito Olga Fragoso, porque de repente, tipo, está aqui bué da gente. E eu acho que Leiria tem essa Imagina oferta. se a Olga Fragoso fosse a Lisboa. Tipo, ela não dá. Olga Fragoso. Perder a cabeça. Então eu acho que eu diria pior no subúrbio. Pá. Pior no subúrbio.
Próximo tópico, velhos. Isto é muito importante. Vivemos em Portugal e todos nós enfrentamos muitos velhos todos os dias. Muitos velhos. Sim. Muitos velhos. Mas quais são os piores velhos? É mesmo difícil esta, pá. Porque é... Eu devo dizer que acho que na cidade os velhos se tornam mais. Depois que estás a tentar viver a tua vida e tipo eles incomodam. Pá, mas há diferença. Engraçado, qual é a diferença do velho rural para o velho da cidade? Eu acho que há diferença. Geralmente, na minha opinião modesta, o velho rural tem mais força. E nem estou a gozar. Tem mais força. E nem estou bem a brincar porque é mesmo... É física, tipo, trabalhar no campo sobretudo, não é? Estás a ver? Tipo, são um bocadinho mais práticos. O velho da cidade tem certos hábitos e rotinas que tem na vida, meter conversa. Os velhos... Mas depois também é a questão do um velho do campo. Se tu falares com um velho aqui dos subúrbios da cidade, se calhar vai-se metendo contigo, vai falando. Um velho da aldeia, se começar a falar, não se cala. Estás a ver? Porque é mesmo... Pá, não sei. Olha que é mesmo difícil, pá. Pois, entendo-te. Pá, eu tenho experiências com velhos interessantes. Eu tinha um velho na minha vida, a certa altura, que me abordava na rua para me contar histórias que envolviam sempre pessoas a estar com a briguilha aberta. Isto porque uma vez... Quanto tempo é que tu demoraste a reparar no padrão? Tipo, imagina, passado tipo 10 vezes tu. É grande pergunta. Porque a primeira vez fez sentido, porque eu estava... De briguilha aberta? Estava de briguilha aberta. Okay. Estava na fila para o multibanco e ele estava à minha frente e olhou, não sei porquê, para a minha briguilha. Estava aberta e começou-me a contar uma história de como Mário Soares, não sei o quê. Uma vez estava a briguilha aberta. Eu, segunda vez, passado algum tempo disto ter passado, ele passa para mim e começa-me a contar estas histórias. Eu penso, ok, lembrou-se que eu era o tipo da briguilha aberta. Só que depois passou tipo 2 anos e ele começou-me a contar e eu tipo, isto se calhar há aqui um padrão, tipo, ele está-me a contar, ou então ficou preso naquele... Eu acho que é uma espécie de historiador da briguilha aberta. O gajo eu li um livro, com fotos de... Eu li esse livro, pá. Pá, eu não percebo bem, ok, eu acho que também acontece nos locais, tipo, é bué comum os velhos, um dia falo contigo uma coisa e continuam. Eu agora moro numa aldeia em Torres Vedras, há uma velhota que uma vez veio com uma conversa sobre o meu cão na rua e todos os dias fazem uma conversa. Tipo, ela nem sequer muda o tema, nem sequer a história em si. Tipo, o teu vai mudando, ou seja, o tema é o mesmo, as histórias são diferentes e ela está sempre naquilo. Eu acho que eu prefiro os velhos da aldeia, até mesmo porque, imagina, eu durante muito tempo eu ativamente fazia coisas com velhos. Pois é, eu jogava, tipo, os meus velhos, a minha avó, eu jogava, tipo, durante muitos anos joguei bisca com a minha avó. Com o meu avô, profissionalmente dominó, jogava dominó com o meu avô, jogava à bisca com a minha bisavó e com a vizinha. Ou seja, eu tenho uma boa relação com os velhos. Da reforma toda. não era dinheiro. Era incrível. As mifragens da reforma toda. Eu jogava obrigado muito. a pôr terrenos em torno. Pá, e os velhos da aldeia, tipo, pá, não sei, há outra cena. É o facto, não sei, acho que eles dão mais valor às coisas. O facto de eles saberem que, tipo, que estão mais de 1 hora de distância de um hospital. Estás a perceber? Obrigado a ser simpáticos. Tu sabes bem, tu quase tipo, a única cena chata, se calhar, que são muito mais religiosos. Os da aldeia. Isso é um tópico, isso é um tópico. Então vamos ver. Mas velhos, eu vou dizer que são... Eu acho que são piores. Não sei. Deixa o vosso critério. Eu até curto velhos, mas é a minha experiência eu cresci com velhotes. Então, tipo, eu estou confortável com merda nos dois. Eu também acho que... Não, no sentido de serem iguais. Mas também são bué da brutos, já. E quando dá merda, dá merda. Sim. Bruxedo, lá está. Bruxedo baga religião, não é? Tu também vês numa altura muito... Vês de um lugar, aliás, muito específico. É perto de Fátima, portanto, essa parte da religião, muito, imagino que... é muito seja religiosa mesmo e há muito... Eu já fui a um exorcista e a uma vidente. Olá, já temos aqui, olha, se quisesse fazer um teaser, estava aqui. Não estou nada a brincar, já fui. Conta-nos mais sobre isso. Pá, fui a uma vidente de Fátima, tivemos problemas familiares e fomos a uma vidente de Fátima. Naturalmente. Como se faz naturalmente? Quando era puto, não conseguia dormir sozinha, fui ao exorcista. Eu acho que... Não conseguias o quê? Desculpa? Dormir sozinho. À noite tinha pesadelos e, na verdade, tipo... Opa, eu acho que lá está. Tipo, é das cenas, tipo, eu sempre fui muito ansioso. Era uma manifestação, se calhar, de ansiedade. Eu achava que ia morrer todas as noites, achava que ia dormir e ia morrer. Pá, não sei, lá está, e cheguei ao exorcista e justiça. E curiosamente foi uma coisa que eu achei interessante, foi na cidade, que eu até achei um bocadinho desvirtuado. Tipo, é estranho. É estranho para mim. Tipo, mas ao mesmo tempo parece que está a tentar chegar a mais pessoas. Mas há sinais exteriores óbvios, tipo, da pessoa, tipo, não, este gajo é um exorcista, ou parece uma pessoa normal. Não, são aquelas placas que têm às vezes tipo advogado em baixo. A vidente tinha uma placa a dizer vidente. Tinha uma placa a dizer vidente. Sério? O exorcista era um padre que fazia um ritual, e tu, por dedução e por juntar as peças, percebes?
isto é exorcismo, só que eu na altura não conseguia conceber essa... Mas que ritual é que ele te fez? É pá, a mim foi Onde é que mais ele ou tocou, menos. Ricardo? Porra, era bem engraçado, tipo, na classe média baixa, tipo, descobri que tinha sido molestado, de repente, tipo, todos os pontos tinham de ser, vocês tinham de sucumbir. Não, eu acho que foi a minha mãe e a minha avó, pá, muita água benta. Porque é uma coisa de família também. É, muita coisa de água benta, baixar a cabeça, fazer rezas, dizer expulsar as coisas. É tipo, também não é assim tão. Pá, há uma romantização cinematográfica muito nos Aquilo é um nos processo filmes. científico, Não é muito, porque no fundo, tipo, quando tu benzes uma coisa, em certo modo, estás a fazer exorcismo. Estás tipo, exorcismo, estou-me aqui a atrapalhar nas palavras, mas percebem? Percebo. Mas não foi nada do outro mundo. Mas funcionou? Funcionou, exatamente. Não. Continuaste a dormir. Não, fiquei pior. Porque imagina, se eu não consigo dormir sozinho porque acho que vou morrer, Só se ele vier aqui dormir comigo. é que eu Só medo dele é dormir sozinho. Não, este exorcismo não é prolongado. não estou a gozar, passei de dormir, não consegui dormir sozinho para também mijar na cama. Porque Claro. muita água ganhei medo de sair da cama à noite, estás a ver? Por isso acho que, não sei, vocês já tiveram experiências com bruxedo, coisas assim? Já. Pois é. Mas não são tão hardcore como essa. Porque Não, nós... mas não, imagina, eu também estou se calhar estou a pegar no meu exemplo em concreto, mas eu acho que não é assim tão comum na minha terra. Se calhar Percebo. no meu lado de família alguma coisa, mas tu já me contaste coisas que eu percebo de quando às vezes justificam ações de vida, os teus pais ou alguém te justifica coisas na vida com um bruxedo, é outro campeonato, não é? Sim, não, é verdade. Tipo, é frequente na minha família, e quando digo que é frequente, isto aconteceu tipo para aí há 2 semanas. É frequente, tipo, imagina, passámos umas semanas complicadas com alguns azares, tipo, avariou-se o carro do meu irmão, tivemos aqui uma questão também com os vizinhos, estás a ver, tipo, Sim. um acidente, pá, e a justificação para isso é, isto foi alguém que nos botou mal olhado. Especificamente no meu Pois. caso, há mesmo uma personalização, foi aquela pessoa que nos deitou mal olhado. Tem Sim. mesmo, ok. Mas se há uma onda de coisas chatas ou negativas, isto é a justificação lógica e óbvia para isto é uma coisa de bruxedo. É Mas, tipo, alguém sim, é lançou-te muito mal olhado. Eu lançou- até dou o aspecto, mas também há um aspecto positivo do bruxedo, porque pá, eu tinha uma cena que era quando eu era puto e estava cansado ou mal disposto, a minha avó fazia uma coisa que era esbandalhar-me, que era uma cena, estás esbandalhado, que era desbandalhar-me. O que ela fazia era uma reza, a minha bisavó, punha-me assim, esticava-me os braços, fazia uma reza e etc. E tipo, fazia umas rezas e o caraças, e de repente estás desbandalhado, que era uma espécie de benção que ela fazia. E a verdade é que eu senti-me sempre melhor depois daquilo. Tipo, é automaticamente melhor. O placebo é o efeito Pá, mais forte que E o existe. responso? Já sabem o que é o responso? Eu ligava à Não. minha avó. O responso é quando alguém perde uma coisa, tu rezas o responso para encontrar essa coisa. Tipo, não sei, pá. é tipo um Find My iPhone, mas à altura. Mas tipo, com God, estás a ver? E a minha avó, Wireless. e eu até muito tarde da minha vida ligava à minha avó e dizer, perdi a carteira, podes rezar o responso. E é tipo, Fogo. essas energias, pá, não sei se é tipo vibes do alquimista, o que és uma coisa, o universo conspira, mas eu dei por Não, mim, tipo... não rezo, estava no bolso. Estava no bolso, bem, enquanto eu estava no bolso. Não vale a pena. Ok, acho que é pior no rural. Ok, Ok, acho que tem se Eu calhar diria- eu diria uma que sim. uma componente pá, coisa mais Yeah. identitária, talvez, estás a ver? Tipo, a resposta se calhar mais imediata. E mexeu comigo, ainda hoje há uma coisa da minha vida, tipo, pequenas superstições que eu não consigo superar, pá. Pô, pá, diz-me uma, por exemplo. Por exemplo, eu estou em recuperação disso, bater na madeira 3 vezes para afastar tipo as coisas más. Pá, isso- Tinha isso- que não batesses aqui porque senão o estúdio percebi. vai abaixo. Sim, e há uma coisa interessante, é que hoje em dia também, pelo estilo de vida do subúrbio, não há madeira, não é? É tudo um contraplacado. Yeah, não tem o mesmo É primeira efeito. dificuldade. Eu vivo É muito, peladura. eu acho que vivo muito aquele provérbio que diz: eu não acredito em bruxas, mas que as há. Sim. Essa, isso é tipo, eu vivo um Conheço. bocado nessa cena, infelizmente. Vamos a um tópico interessante que é bêbados. Porque há uma diferença muito grande. Porque os bêbados da cidade, eu vou dizer quem são os universitários. Não, mas atenção. Tu acordavas, Ricardo, acordaste durante anos às 6 da Pois tens manhã razão, porque pá. havia um bêbado na tua rua que estava a fazer barulho à porta de um tasco para abrirem, para ele ir embebedar-se. Que eles às 6 horas já estava bêbado. É verdade, isto é verdade. Há um certo carinho pelo bêbado da aldeia. Há um fascínio, há um respeito e é tipo. por Coitado. exemplo, é coitado, e depois tipo. Pá, para mim é tipo, é uma referência, lá está. Há uma mística à volta, por exemplo, festas da aldeia. O bêbado da aldeia, com É- tudo e bom mal que tem, É a grande atração. tipo, é ele. Ninguém, Pá, não há bêbado. As festas da aldeia tem aquela cena de um gajo, o bêbado sozinho, tipo, à frente da banda, Yeah. às vezes em tronco nu, a dançar com um banco de igreja, que eu já vi isso acontecer. Tipo, há uma ideia de guia espiritual da aldeia, o bêbado. Uma mascote também. Mas É são, isso yeah, mesmo, há é uma mesmo, mascote, são é mascotes. isso mesmo. Mas acho que na aldeia pode ser pior no aspecto em que depois há mesmo, de vez em quando há consequências. Estás a ver? Tipo, Claro, é chato. claro, Por exemplo, o facto de eu, às vezes, andar na estrada à noite com mais cuidado, porque eu sei que é muito possível, como não há posto de eletricidade, há menos.
tens que considerar a hipótese de eu posso estar ao arroar o bêbado. Exato. E não queres ser o gajo que matou a mascote. E não queres ser. E já É isso, houve isso. casos disso. Já viste? Isso seria, É que depois tens de ser tu a mascote, não é? Assim que funciona na aldeia. tens de corresponder. Mas é normal, tipo, mataste uma pessoa sem querer, vais beber aquela coisa, tornas-te bêbado, tornas-te alcoólico para superar a dor. Mas é que é que na aldeia é mesmo muitos bêbados, pá. Todos A são... percentagem da população é mesmo absurda, uma né? densidade, porque não há muita coisa. Tipo, há mesmo bué de bêbados. Tipo, imagina, há bêbados e alcoólicos. Eu acho que, por exemplo, tenho familiares que são alcoólicos, mas não são bêbados da aldeia. Mas, tipo, se tu forem ver a definição quase a nível de saúde, tu és alcoólico. Só que, pá, estás a perceber? Ser bêbado é mais do que ser alcoólico, no fundo. É um estado Mas é uma coisa engraçada, que é a fronteira do alcoolismo se calhar é diferente nos dois. Não? Sim, Tem dias, é sim. diferente. Esse cara eu diria que é pior no rural, porque eu acho que a nossa experiência a nível de bêbados é muito irritante no sentido em que ou são pessoas que estão, por exemplo, se for mais central nas cidades mesmo, é tipo estudantes, são coisas chatas, mas são vagas, estás a ver? Mas não tipo, são bem bêbados, tipo, são bêbados muito da São noite bêbados ou numa noite só, ocasionais. sim. São mais chatos, fazem mais merda, mas tipo, pá, um são bêbado da freelancers, aldeia, estás a ver? tipo, São bêbados freelancers, estás a ver? São posers. É mesmo isso, são pousas. São Tipo, pousas. imagina, eu vejo, tenho lá um vizinho meu que bebe, tipo, são 7 da manhã e está a ver tipo copos de tinto. É Tipo, isso, estás a ver? Tipo, É tipo o diferente. estudante, ok, tu apanhaste hoje a bebedeira, mas, Fizeste barulho, é chato. mas comes os cereais com champanhe, não comes. Não comes, exatamente. Pá, diria então que é pior no rural, certo? Ou seja, Ok. é mais Acho que hardcore no rural. Férias, isto é um ponto interessante, que é, como é que são umas férias, especificamente as férias grandes, talvez, Ok, no mundo rural? Como é que eram as tuas férias no mundo rural? É assim, eu também. As férias eu curtia muito porque eu, como morava numa zona em que não tinha muito malta a morar lá, as férias para nós têm um agridoce, ou seja, nós queixávamos muito de. Há muitos imigrantes. Uhum. A zona das Colmeias Sentias é muito tipo. isso. É a mesma cena de tipo. Pá, e metade das casas, casa sim, casa não, é imigrantes. Claro. Então no verão venham muitos imigrantes para cá e às vezes aquela cena de irrita-te um bocadinho porque são mais. Mas tipo. É bom. Traz Eu vida. tinha- Traz eu tinha- vida, yeah. Não é só malta que estava na França ou na Suíça, era tipo malta. Para ti era especificamente chunga porque a tua prima regressava nessa Sim, altura, não é? sim, sim. E era tenso, era tenso. Confrontaram com a Daniela, mas epá, eu acho que as férias é tipo, também depende um bocadinho de se tiveres um amigo que tem uma. Pá, não tinha, pá. Então. Tinhas casas tipo fixe. Yeah, mas não tinha, não. Acho que eu gostava das férias na aldeia, porque de facto, tipo, pá, isto para a casa da tua avó. Faço esta pergunta, estou aqui a desenvolver demais. Quando é que vocês se fartavam das férias de verão? Isso é uma pergunta que nós sabemos responder, acho eu, que era, para aí, são 3 meses de férias. São 3 meses Acho de que o férias. primeiro mês era suportável, a partir daí, imagina, acabava em junho, né? Até ao final de junho estava-se bem, em julho começava a haver uma diferença social, que era, os que tinham dinheiro iam começavam a passar férias, Yeah. então deixava de haver disponibilidade dos teus amigos de grupo Sim. para fazer coisas em grupo, começávamos a passar muito tempo em casa, agosto era insuportável, Pois, eu para as minhas férias eu costumava ir de férias, uma coisa que eu fazia muito, eu ia acampar com os meus tios na primeira semana de agosto e na segunda, era as minhas férias, eu aí gostava, era mesmo refrescante para mim, claro. mas andei nos escuteiros, pá, parecendo que não, porque é das poucas coisas que eu tinha lá, até era bacana, mas eu acho que férias, acho que é mesmo, não sei, acho que é Uma merda merda nos dois nos dois. lados, pá, É é uma uma merda merda nos nos dois, porque tipo, porque não há nada, não não temos há nada dinheiro, não há lá. nada para fazer. né? Sendo pobre, as férias são um uma bocado merda. merda. aqui é mais uma questão, lá está, né? Tanto local é mesmo de poder de compra, não é? Sim. Opa, para acabar aqui também, é as personagens locais. Já falamos brevemente dos bêbados, que acabam por ser sequer a maior personagem local. Mas, por exemplo, a nível de figuras, que figuras tipo... porque nós conseguimos, tipo, obviamente Sim. no subúrbio há os gunas, não é? Tipo, há o velho caralheiro, a velha caralheira. Sim, Mas tens ali... quais são os estereótipos do mundo rural? Pá, tu tens o clássico, que é tipo, há os bêbados da aldeia que são tipo personagens, há os doidos, às vezes acontece, estás a ver? Tipo, há alguém que é maluca. Yeah. Depois tens as pessoas mais beatas, que é aquele grupo que já sabes que são um bocadinho mais aquelas pessoas que estão pela igreja e tudo e são muito mais. grupo Aí, muito pois é, tipo, é um religioso. grupo, nem na aldeia deve ser mesmo um grupo social. Atenção, são os da igreja. E é muito engraçado. julgam Muito ligados julgam as à pessoas muito Engraçado, ligados. que engraçado. Depois tem, porque isso é bem engraçado, lembro-me que uma tia minha, ela é era desse time igreja, na altura queriam fazer um centro de apoio a peregrinos, aquele centro que deu polémica, e o padre ia de casa em casa a pedir dinheiro, tipo, basicamente a dizer, tipo, olha, se querem ir para o céu, pá, uma coisa tipo, bué da má, Fantástico. tipo, mesmo Mas pesado. factual, mas factual. Epá, e eu via tipo velhotes a dar dinheiro mesmo da reforma porque efetivamente pensam, bem, isto é um investimento, né? Eu já estou quase a aqui bater a na bola água, da foda-se, isto tem de ser, o meu colesterol está O que é melhor que o céu? Não. É. E então, lembro de uma tia minha que fez uma vez uma festa, um banquete,
um almoço bem grande para as pessoas irem lá e depois deixarem o que achavam para a igreja. Pá, O que achavam é muito tricky. Pá, Sabes foi que isso é incrível. uma coisa assim, sabes como é o comparativo a isso? Uma vez tive um amigo meu que tentou marcar um café, mas era para um esquema em pirâmide. Que era, Ok. vamos marcar um café que eu tenho uma coisa para vos apresentar. E a cena de apresentar é cada um pôr guito para um esquema em pirâmide. Isso é igual, é tipo, olha, vem Sim, cá sim. jantar. Que depois dão no final o dinheiro que acharem melhor para esta coisa. É o equivalente. Isto foi fascinante porque ela fez um jantar enorme, pá, e não sei, pá, imagina, tipo, 20 e tal pessoas, tipo, muita comida. O total do dinheiro eram tipo 30 euros. Eu dei o que achei. Achei que era merda. 75 Que era uma caixa, cêntimos. ainda por cima ela não foi inteligente de pedir envelopes, que é uma decisão importante. Não, eu já tive esta conversa com o pessoal porque há sítios mais fora de Portugal onde há um modelo de negócio de paga o que entenderes. Exato. Se isto pintava em Portugal e Era não horrível. parece. Não Não pintava. parece. Culturalmente não Só dava um isso. sítio que pintam isso bem e está bem jogado, que é tipo em Fátima, tens lá aquela Ok. cena das moedas, meter, tu pagas o que queres pela vela. Mas que isso é questão religiosa. É. Porque a culpa, É culpa. aí entra muito Culpa forte. cristã. Porque à partida tu vais ao santuário de Fátima, tipo, já estás tipo, né, é tipo, precisas de coisas, estás a ver? Tipo, olha pá, estou aqui, Yeah, eu percebes? entendo isso, mas eu acho Muito que por exemplo, em cancerismo. Portugal ao contrário, as pessoas iam-se gabar do tu fui lá comer de caralho, paguei 2 euros, achas que eu sou burro? É Estás isso, a ver? é isso. Personagens locais, lá está, depois depende do impacto cultural. Vocês em Gondomar têm as vossas personagens locais são mesmo impactantes, tipo, chegam ao estrelado. Também há outro palco e há outra, mas é a cultura do showbiz que vocês têm, é diferente. Assim, pá. qual é a pessoa mais famosa a vir ali da tua zona? Das colmeias? Ou do teu concelho, imagina. Das colmeias sou eu. Não é que, ou eu Claramente, ou o claramente. Corvo Mantorras. Mesmo. Sou eu. Quer dizer, pá, foda-se a Carolina Loureira da Guia, que é lá perto, pá. Carolina Loureiro, quem é a Carolina, Carolina Loureiro. Aquela atriz. A Catarina, não, Carolina Loureiro, é a atriz. É a atriz, Sim, a atriz é. das Já novelas uma vez da estive SIC. com ela e ela conhece as colmeias, pá. Tive aí um momentinho com ela. Ficaste um bocado fodido, tipo, foda-se merda. Fiquei um agora bocadinho tipo, isto era a minha cena, mas está-se bem, eu respeito também o teu Yeah. trabalho. Mas ela é da Guia, é mais perto de Pombal. Do Conselho de Leiria, David Fonseca, ou Rui Patrício. Rui Patrício que trabalha com. A madrinha do Rui Patrício trabalha com. Mãe do Rui Patrício trabalha com a minha madrinha. Por isso, ou seja, Rui Patrício. Deixa-me só dizer-te uma coisa Bilhetes para engraçada, jogos. que é, nós tivemos um episódio passado que era os maiores por distrito. Uhum. O maior português de cada distrito. Elegemos o maior português por distrito. É um dos episódios que. Ainda não vi. que- Leiria anteriores. ficou quem? Posso perguntar-vos aqui? Não sei, eu vou-te explicar porque é que nunca viste. Porque na altura que estamos a gravar este episódio ele ainda não saiu. Ok. Mas vai sair. Então, não spoilers, não spoilers. Não queres que te diga? Posso dizer? Quero sim, senhora. Pronto. Diz-me Em ele. Leiria nós consideramos 3 nomes. Foi David Fonseca, Ok. Rui Patrício Claro, ok. e tu. Epá! Olha, Mas fico perdeste. muito. Mas Mas tens perdeste. a Sónia do. Ele não é de Leiria. Sónia Tavares, acho que também é da zona de Não, Leiria. não, é o Fernando. Ela acho que penso que ela não. É o marido dela dos Municipal é que é, acho eu. Ok. O- Olha que giro, pá. Mas também. David Fonseca estava aí? Estava David Fonseca? Tava, Rui mas não Patrício? ganhou ele. Não te vou dizer quem ganhou, tens para o episódio. À partida será a pessoa que tem uma estátua. Tipo, na cidade. É um bom argumento. Não te Tipo, vou dizer tem que é uma um bom estátua. argumento. Tipo, isto é hilariante. A defender uma bolada que é a cabeceamento do Griezmann e tipo, tem a taça tatuada, tem a taça esculpida ao lado. É verdade. É sim, muito senhor. forte, isso é verdade. Portanto, a nível de personagens locais, talvez seja pior no rural. Não é? Ou não? Ou seja, pior, o que é que consideras aqui o Assim, critério? ok, pois aqui o critério pode ser se as personagens são mais pobres no rural ou mais pobres no subúrbio, em termos de carácter. A riqueza de personagens locais, não é? Olha, não sei, é mesmo difícil. É difícil. Porque eu acho que você Não é merda nos dois, se calhar. É merda nos dois, porque eu acho que vocês também tens de lutar mais, porque há mais pessoas e tu seres marcante na aldeia É um bocado verdade, mais é verdade. fácil. Tu fazes uma cena uma vez, isto é quase aquele jogo das alcunhas, uma vez tipo, pá, faz uma piada qualquer, cagas-te nas calças, és o cagão. Portanto, é aquele um bocado Sim. esse... Yeah. E sabes uma coisa? Nas cidades, por haver muita gente, as fronteiras do que é loucura também são menores, que é, imagina, tu tens pessoas que são mesmo crazy. Uhum. Por exemplo, é uma coisa impressionante, que é, o Fábio recentemente esteve em Nova Iorque e contou-me que foi abordado por pessoas malucas e aquilo é um nível que nós não temos numa cidade como o Mas Porto. Nova Iorque também acho que é mesmo aquela... Tem uma dança completamente diferente. não é? Mas isso notas numa cidade, pô, estás a ver, tipo, muito grande. Mas imagina, no Porto, se calhar pessoas que são um bocado excêntricas passam, tipo, na boa, porque há uma oferta e um comparativo maior. mesmo, yeah. Que fossem para Colmeias, era tipo, este gajo é que anda doido. Não, é que no Porto, os malucos do Porto são bem interativos. São. Os de... Para mim, um maluco no Porto não é uma... tipo, não é só uma pessoa maluca, é tipo, é um game, é um É um jogo, entertainer. é um entertainer, tem uma ginga diferente, Yeah. é um escape room às vezes, porque de repente tens de estar ali, tipo, resposta sim ou não correta para, tipo, bazar. Depois ele a certa altura introduz tem HIV, que é tipo uma cena também muito comum. Sim, também é muito É. comum. Yeah. Acho que a primeira pessoa seropositiva que eu conheci foi do Porto, yeah, por acaso. É normal. Lembro-me bem falar disso, agora, tipo, há outra consciencialização.
Pronto, mesmo, a minha namorada trabalha como trabalha com hemodiálise e a cena de sangue, eles chamam-lhe os positivos, que eu acho que é um nome bem engraçado. É muito fixe, é muito muito fixe. positivos. Tem que ser positivo. Tem que ser positivo. Pronto, ficou assim a nossa tabela Acho que é organizada. justa. Acho que equilibrada É justa. e acima de tudo justa. Queríamos então agradecer ao Ricardo Maria por Olha, ser convidado obrigado, eu adorei. Muito obrigado, pá. de classe média baixa. Acho que não é preciso dizê-lo, mas vamos dizê-lo na mesma. És obviamente um membro da nossa classe, não há dúvida Ok. nenhuma. Eu Não sei se é uma coisa boa para se Eu dizer. vou só dizer uma coisa que guardei para o final, que é eu traí hoje porque eu hoje senti mesmo uma merda de pessoa porque eu vi de alfa pendular para cá. Que é as palavras que... Tipo, é uma blasfémia para esse conceito. Eu senti-me um bocadinho o síndrome de impostor. Sim, Eu mudei. Estás num processo de snobismo, não é? está-se a transformar. Está a ascensão. Achas social. Mas não te livras da classe média baixa nunca. Vai estar sempre aquela vozinha na tua cabeça, Ricardo. Vai estar sempre de ir ao exorcista, pá. Exatamente. Vai estar tipo numa cidade espetacular e vais pensar, e aquela vez que eu fui ao exorcista? Sim, mas isso é verdade. Há bué das cenas que te relembram. Isso é claro. giro. Isso é o trauma que nós nunca vamos esquecer. Acaba então para o Spotify e o YouTube o programa aqui, este episódio. Obrigado por vocês assistirem. Temos agora o convidado Ricardo Maria. Recebemos hoje aqui, já não recebemos um convidado há algum tempo, portanto é sempre fixe estar a receber aqui mais um elemento. Estamos um bocado fartos um do outro. Sim, convém trazer um terceiro elemento para melhorar. Variar. Ainda por cima, o relações Ricardo também têm trouxe embaixador rural de classe média baixa. Sim, eu estava um bocadinho... Especialista. Estava nervoso, não vou mentir. É um peso pá. grande. Foi um peso Eu grande. tive aqui, eu benzi-me antes de entrar, pá. Portanto, vocês pensam, este episódio foi mesmo fixe, curti ouvir mais um bocado. Tens uma o rubrica Ricardo. muito fixe no Patreon. Exatamente. Preparada também especificamente para o nosso convidado e um bocado ainda nesta temática de tensão Gondomar Colmeias. Que é uma rivalidade que nós estamos a forjar aqui. Uma Sim. rivalidade que nós É que é bem inventamos. justo, vocês têm... É. Gondomar, que é a palavra mais fixe de gritar, é tipo, é mesmo... É muito... Colmeias! Também é Oh, fixe, horrível, também é horrível. fixe. Aí é bem. Vá, mais no Patreon, não é, pessoal? Mais no Patreon, malta, já sabem, segmento então, Gondomar Colmeias no Patreon. Eu até digo isto, eu vou aqui pegar um bocado nas redes. Apoiem, tipo, se vocês estão na indecisão ou não, já pensei em apoiar, apoiem, porque, pá, eu tive aqui um bocado, tipo, é um nível de coisas. Eles estão mesmo a esforçar-se para isto estar impecável, porque isto está tudo. Tipo, eu passei daqui, tive mesmo de evitar muitos remendos, pá. Estes gajos estão a precisar do vosso apoio, pá. Desculpa estar aqui a fazer verdade, publicidade, mas apoiem, verdade. porque Está está mesmo- incrível tudo, mas. E estamos Mas cheios eles de dívidas, precisam, Ricardo, Sim. imagina, aliás, até queríamos falar contigo depois sobre umas Está cenas. hipotecado o estúdio. Está tudo hipotecado, pá, está tudo hipotecado. Eu vou dar o que entender. E agora estamos lixados.